E aí, pessoal, e aí, galera, vamos entrando. Vamos começar a nossa live. Sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eliel já tá aí. Tudo bem? Tudo certo por aí? Preparados para a sabatina? Meu tio tá aí, tio Adilson, olha só. A Cris, Verena. E aí, pessoal, vamos entrando. Hoje eu vou conversar, eu vou falar um pouquinho de Israel para vocês. A gente vai conversar um pouquinho com um casal muito amado, conhecido nosso de muitos anos. A gente vai falar um pouquinho de Israel. A gente vai falar desse amor por Israel, como é que isso tudo começou, tanto na minha vida. Eu vou falar pouco, tá? Eu só tô dando a introdução aqui. E depois vou deixar com o Eliel e a Cris aí para falar bastante coisa. Quero saber como é que tá o som aí. Se tiver problema no som, me falem. A gente vai falar sobre isso. O Eliel e a Cris vão compartilhar muitas experiências deles em Israel. A língua hebraica, comidas e tudo que vocês quiserem perguntar depois. Vai estar aberto aí. E a gente vai estar recebendo pessoas aí, a gente vai estar falando de Israel, que eu tô vendo que tem mais gente entrando aí. Esse convite se estendeu para muitos lugares, né? Para toda a região do Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, lá em Israel, São Paulo, Rio de Janeiro. Esse convite foi para todos os lados, para cristãos, não cristãos, para todo aquele que tem interesse em assistir, né? A gente está vivendo aí essa quarentena dentro de casa. A música tá muito alta, gente? Ou não? Como é que tá aí? Dona Zildinha, tudo bem? Pax Machado, como é que vocês estão aí? Jô Eliezer. Vamos lá, vamos entrando, pessoal. A gente já vai começar. Estão conseguindo ouvir a música? Tá dando para ouvir aí? Então tá, tô aqui falando com a minha produção. Vem cá, produção. Vem cá, diretor. Ó, ele tá com vergonha de aparecer. Vem cá, produção. Vem cá. E aí, pessoal, Cássia Lopes acabou de entrar. A Cássia, ela tem uma experiência vasta com Israel também. Ela vai ser uma das convidadas, não hoje, num próximo sábado. O próximo vai ser com o Tarcísio e a Potira, que estão morando lá em Jerusalém. E aí depois o outro a gente vai fazer com a Cássia, certo, Cássia? Combinado já, né? Seja bem-vindo, Rafa. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Já já a gente inicia tudo. Tá tudo bem aí então, né? Ninguém reclamou do som e da imagem, então é porque tá tudo fluindo bem, né? Que coisa boa. Pastor Maiquinho, é isso aí. Sejam bem-vindos aqui. Carmen Parra, seja bem-vinda. Pessoal todo que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom, já passou uns 5 minutos, então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou falar com vocês por que começou toda essa história, né? Por que fazer uma live, né, sobre Israel? A gente está aí vivendo esse período de quarentena dentro de casa, home office e tudo mais, e a televisão tá terrível para assistir, né? Não tá nada legal. Então, todo mundo aí procurando conteúdos, coisas para distrair a mente, coisas edificantes, coisas que nos ajudem a ficar bem, né? E não mal, porque a gente está sofrendo muito ataque aí, né? Na nossa mente com essas notícias ruins. Então, assim, ó, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Eu tive em 2013, junto com meu esposo, uma excursão, muita gente junto ali. A gente foi, a Cássia estava lá com a gente, né, Cássia? A gente estava lá em Israel, em 2013. Foi lá que a gente conheceu também o Tarcísio Apotira e outros aí. E antes disso, a Cris e o Eliel já tinham morado lá em Israel. A Cris e o Eliel já contavam muitas histórias daquele lugar. Eu confesso para vocês que quando eles contavam, o Eliel contava com tanto amor, tanta empolgação por aquela terra, e eu via as fotos, eu via tudo assim muito
muito neutro, muito, parecia um lugar deserto, sabe? Falava, eu que não quero ir para esse lugar deserto, como que ele ama esse lugar? Tô confessando aqui, tá, Eliel? Mas depois ele foi contando as histórias. Quando eu estive em Israel, eu falei, gente, esse lugar é maravilhoso, não tem como não amar esse lugar. Tanto para cristãos quanto não cristãos. Quem é cristão e conhece a palavra de Deus, a Bíblia e tal, quando a gente chega em Israel, a gente mergulha, é como se a gente estivesse vivendo dentro da Bíblia. É uma experiência muito boa, né? O pastor Marquinho aí teve também em Israel há pouco tempo. Então, assim, é uma experiência única. E desde que eu voltei de Israel, eu comecei a buscar leituras. Falei, eu quero saber mais desse povo. Por quê? Os porquês dessa terra, o porquê das guerras, qual que é a história e tal. E eu comecei a procurar e eu encontrei esse livro. Esse livro aqui, ó, para quem gosta de leitura, para quem gosta de história, esse daqui é um livro, Os Judeus que Construíram o Brasil. Esse livro é um livro baseado em pesquisas lá no Santo Ofício da Inquisição, lá em Coimbra, em Portugal. Lá foram encontrados muitos escritos, muitos objetos, muitas coisas que falam a respeito do povo judeu que foi expulso da terra ali, através da Espanha, que foram expulsos para as Américas, né? Então, assim, ó, tem muita história boa. A Anita Novinsky é uma baita historiadora, se não me engano é da USP, e ela com uma equipe fizeram essa coletânea aqui de material que conta a história de verdade do Brasil, a história que a gente não conheceu. Eu sou formada em letras, então eu li muita coisa, eu li muitos escritos que não foram divulgados na escola aqui no Brasil pra gente. E eu tinha um professor, até vou citar ele aqui, caso ele apareça, professor Ítalo Ogliari. Ele era um cara que estudava, fazia pesquisa na PUC a respeito dos escritos que a gente tinha aqui, contando a história do povo do Brasil, como tudo começou. E muita coisa foi encomendada por Dom Pedro, coisa e tal, e não era o que realmente acontecia. Então, gente, esse livro aqui, ó, foi um despertar para minha vida, revelação de muita coisa, e não só a Anita Novinsky, eu já vi que tem outros autores que foram lá nesse Santo Ofício da Inquisição lá em Coimbra, pesquisaram e criaram aí livro com a história desse povo. Maravilhoso para quem quiser. E eu li vários outros, né? Vou até mostrar isso daqui. O teu povo será o meu povo. Como Israel, os judeus e a igreja se unirão nos últimos dias. É de um americano também, muito bom. E o último que eu estava lendo aí, esse aqui, A Importância de Israel. Por que o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e à terra? É uma apresentação do Luiz Saião, que é bem conhecido aqui no Brasil, para quem é cristão. E esse livro aqui, ele traz muitas coisas boas também, atuais, falando da importância desse povo e dessa terra para todas as nações, né? Muito legal também a leitura. E fazendo a leitura, é agora que eu vou entrar ali com o Eliel e a Cris. Se preparem aí, tá tudo preparado aí? Dani, Paty, estão cuidando deles aí para colocar eles no ar? Então tá aqui, ó, A Importância de Israel. Eu estava lendo esse livro há pouco tempo, e aí surgiram algumas questões, algumas dúvidas, curiosidades, e eu comecei a falar com o Eliel e a Cris, que estavam há pouco tempo, passando alguns meses a trabalho, né, lá no Texas. É isso? Se não for, daqui a pouco ele conta. Lá no Texas, nos Estados Unidos. E eles já iam para Haifa, lá em Israel, quando começou toda essa história do vírus. Aí eles voltaram, ficaram paradinhos um tempo, só para ver se estava tudo certo com a saúde deles, e tá tudo ok, glória a Deus, estão bem. E agora eles vão poder compartilhar muitas histórias e experiências com a gente, tá? Vamos lá? Vamos chamar os dois, então? Eliel, Cris, tudo certo aí? Cris, é isso aí? Tem um delayzinho, tá, gente? Às vezes demora. Eu tô aqui falando, esperando, e para vocês ainda leva um tempo aí para aparecer. Então vamos lá, vamos chamar o Eliel. Eliel Trevor. E aí, tá chamando, gente? Olha lá, vamos receber esse casal amado, muito querido. Eu tô aqui, ó, com o cenário já aqui, ó, o mapinha aqui de Israel.
Um mapinha assim, engraçadinho, né? Mas é um mapinha aí de Israel. E a menorá aqui, ó. E aí, tô ouvindo a voz do Eliel. Só não tá saindo a imagem. Tá. O vídeo não tá saindo, ele ainda tá pensando. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vou falando, ó. Tem gente perguntando, Cris, vocês estão em Israel? Não, a Cris e o Eliel já voltaram para o Brasil. Estavam lá na praia, fazendo uma quarentena ali por segurança, e já voltaram, estão em Porto Alegre, né? E agora estão aqui, ó, conversando com a gente. De outro estado que está vendo. Não deu certo. Vamos tentar chamar de novo aqui, ó. Vamos lá. Chamar de novo aqui o Eliel e a Cris. Eliel Travel. Enquanto isso, eu vou falar do Eliel Travel, que é muito legal. Vocês têm que entrar nesse perfil depois, porque o Eliel, ele tira umas fotos assim, ó, top. Top. A família toda deve fazer isso, né? Eles vão compartilhar aqui com a gente. E as fotos em Israel, elas ficam sempre maravilhosas, né? Porque a gente tem, principalmente Jerusalém, que é conhecida como a cidade da luz, algo assim. A imagem não está saindo aqui, Eliel. Vocês estão com banda larga aí, Wi-Fi? Querem tentar um outro? Vocês estão com bateria mais de 65% aí? Tudo ok? Tá. Enquanto isso, vou falando. Eu estava falando do Eliel Travel, né? Depois entra lá no perfil. Quem puder, escreve aí para mim, ó. Eliel underline travel, de viagem, né? Travel. Eliel underline travel. Ali tem umas fotos muito lindas, de vários lugares que ele e a família visitaram. Tá muito. Ó, aqui, ó, ele está fazendo a solicitação. Visualizar. Eliel, vamos lá. Adicionar. Então tem fotos maravilhosas. Entra lá, compartilha, comenta, faz pergunta porque eles respondem para vocês. Ah, esse lugar é assim, um assado, o que que tem lá? E ainda estamos tendo aqui um probleminha na imagem aqui, mas já já fica aí um tempo. Vamos ver. Vocês estão ouvindo a voz do Eliel? Fala aí, Eliel. Dá um oi aí. Dá um oi aí, Cris. Ai, ai. Às vezes é estranho, né, a gente entrar numa live com pessoas que a gente nem conhece, né? Eu tava falando, ó, escreveram Eliel Travel, valeu, coisa boa. Vamos ver, façam algumas perguntas aí. Faz alguma pergunta aí, já vão perguntar que tá saindo a voz deles aí. Vem, imagem! Vamos lá, todo mundo aí, torcida, para a imagem aparecer. Ah, estão falando que não, que ninguém está ouvindo o Eliel, só eu estou ouvindo o Eliel. Oh, meu Deus, vou tentar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, bora lá. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá, Eliel. Chega aí. Olha lá, o pastor Marquinhos dizendo que aconteceu com ele esses dias. Pois é. Ei, entrou a imagem! Não mostra a bagunça! Como é que vocês estão, queridos? Tudo bem, nós estamos usando um outro celular aqui. Pedimos para o Daniel, que é o nosso técnico de imagem e som, aqui está nos ajudando. Querido. Oi! Opa. É isso aí, tira o dedão da frente para ele não ver você. Ô, Dani, enquadra melhor aí. Tá. Agora tá saindo o som? E aí? Tá saindo? Vocês Então... conseguem ouvir? Vocês estão ouvindo lá, tá entrando de novo. Ó, vocês... Bom, vamos lá. E aí? Conseguem nos ouvir?
Todo mundo ouvindo, tranquilo? Vamos começar? Eu acho, Eliel, vocês precisam desligar a minha voz, que tá voltando aí de vocês. Ah, tá. Tá dando eco. Quem sabe a gente coloca um fone de ouvido aqui, vamos ver. Quando você estiver perguntando para ele. Mas coloca um no ouvido da Cris e no teu aí. Vamos fazer mesmo. E aí? Ficou melhor agora. Vocês estão nos ouvindo bem aí? Tá, agora, tava dando eco, mas agora vai fluir. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Amém. Vamos lá. Queridos. Gente, em primeiro lugar, eu quero apresentar esse casal aí. Na verdade, essa família, né? Tá aí o Eliel, tá aí a Cristina, né? Eu chamo de Cris. E a Paty e o Dani, que são os filhos deles, né? Que estão aí voando, né? Os jovens. Eu sempre acho que eles são crianças ainda, né? Mas já estão bem grandões aí. E eles tiveram muitas experiências legais e a gente se conheceu em Porto Alegre há anos atrás, acho que foi 2003, 2004, por aí, na casa do Márcio e da Nana, da Adriana. Eu vi que a Nana estava aí, ela deu um oizinho aí, que nos receberam muito bem quando a gente veio de São Paulo morar aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eliel, Cris, se apresentem, comecem a falar. E quem tem pergunta, vamos lá. É isso aí. Bom, vou deixar a Cris primeiro falar aqui, primeiro as damas, né? Então, te apresenta aí, Cris. Olá, queridos. Meu nome é Cristina. Meu marido Eliel. Já me apresentou, não deixou nem eu falar. Bom, eu tenho 2 filhos, o Daniel e a Patrícia. Sou cristã há muitos anos, desde 1985, né? E tive esse privilégio de morar em Israel no ano de 2008 e 2009. O ano passado morei lá por 3 meses. Esse ano nós íamos morar de novo, mas aí estaríamos agora lá, íamos para lá agora dia 18 de março, mas com a função do coronavírus viemos para o Brasil no dia 19 de março, né? Já passamos pela quarentena, graças a Deus estamos bem de saúde, né? Fomos para a praia, quando chegamos aqui, voltamos para casa. E os nossos filhos, a gente brinca, né, que normalmente quando os filhos crescem, saem de casa. No nosso caso, os filhos cresceram, quem saiu de casa foram os pais, né? Mas, graças a Deus, eles são filhos maravilhosos, responsáveis, trabalhadores, estão estudando ainda, né? Então, a gente pode ficar tranquilo. Eles falam, claro, já perderam bastante, porque o último contato forte com o hebraico foi no final de 2009, né? Mas eles falam, eles mais entendem do que falam, né? Mas quando tem uma conversa entre nós, ainda aqui em casa, né? Muitas vezes eu sou o cara que puxo mais, né? Mas volta e meia eu estou falando alguma coisa hebraica justamente para estar puxando a memória deles, a lembrança da língua, né? Mas o Daniel e a Patrícia, eles aprenderam antes de nós, né? Eles aprenderam de forma, falavam fluente, né? A nossa chegada em Israel, no início de 2008, eles foram para uma escola, acho que 1 ou 2 dias depois, né, da gente chegar em Israel, eles foram para uma escola normal, uma escola judaica, né? Onde estavam 5 horas por dia ouvindo o hebraico. Então, eles, em questão de 1 ou 2 semanas, já tinham conhecimento muito bom do hebraico. Eu estudava já um ano antes. Também, e tu? A família toda falando hebraico? Sim, a família toda. Eu também voltei a estudar lá em Israel, né? Lá tem uma escola para imigrantes chamada Ulpan, que é quando o imigrante chega em Israel, ele vai para essa escola, o Estado, ele dá todo um suporte para o imigrante, né? Ele dá moradia, paga um salário e insere o imigrante nessa escola. Então, eu fui para essa escola como se fosse um imigrante, não sendo, né? E eu estudei 3 meses. Esse curso são 4 cursos de 5 meses. E eu fiz só 3 meses, porque depois vieram as férias, a gente queria viajar, né, aproveitar, e é um curso muito sério, assim, né, mas foi muito bom, assim, eu tive
tive aula com professores israelenses, tinha gente de tudo que é parte do mundo, né? Judeus, assim, de tudo que é parte do mundo. Foi muito legal. Cris, eu tenho que lembrar, porque eu não me esqueço. Quando você estava lá em Israel, acho que a gente se falava por Skype na época. E aí você me contando de uma prof que você tinha. Ela não entendo. Ela tem cabelo normal, mas ela usa peruca para vir dar aula para mim. Por que ela usa peruca? Nem que é isso. Fala um pouco dessa cultura aí. Sim, Renata, olha, essa cultura, nós ocidentais, assim, modernos, né, é muito difícil. Essa cultura é assim, quando a mulher, isso eu tô falando dos religiosos, tá, dos judeus religiosos, as mulheres normais, as mulheres judias normais não são assim, mas as religiosas, quando a moça casa, ela não pode mostrar o cabelo dela para as pessoas, para os homens ou para as mulheres normais. Então, ela opta. Ou ela raspa o cabelo, corta bem curtinho e usa peruca, né? Ou ela usa um lenço no cabelo, entendeu? Então, a gente era sempre assim. Ou a gente via as mulheres com lenço, toda tapada, assim, às vezes só via assim, o iniciozinho do cabelo, né? Ou de peruca. Então, a gente vê que é peruca, por mais bem colocada, entendeu? Então, claro, as judias com mais poder econômico usam uma peruca de cabelo natural e tal, mas que é muito caro, né? Agora, aquelas que não têm tanto poder econômico, tu vê que parece cabelo de boneca mesmo, assim, né? Então, era muito, e claro que as minhas professoras do UPAN não tinham tanto poder econômico assim, né? Então, aquilo a mulher não fica tão bonita assim, né? Não é aquelas perucas que tu vê na TV de Hollywood, né? Então, era muito difícil. Eu fico até hoje meio complicado. Falando em hebraico, agora todo mundo quer ouvir um pouco, né? Shalom lekulam, fala alguma coisa aí. A gente estava falando com a Renata um pouco antes, e a Renata perguntou o que é o tal do Shalom lekulam, né? Daí eu disse, bom, primeira coisa, né, que a gente precisa aprender é que o brasileiro, quem me chamou a atenção para isso foi um grande amigo, que é um judeu religioso e colega de trabalho também. Ele me chamou a atenção de que o brasileiro não pronuncia o M e o N no final das palavras. Eu disse, claro que a gente pronuncia, né? Nós temos tantas palavras que acabam em M, né? A gente pronuncia. Eu falei, não. Daí, um exemplo é justamente esse, né? O shalom, a gente fala shalom lekulam, a gente não fala, a gente não consegue definir se é M ou é N, ou às vezes se é um A com tio, né? E lá eles pronunciam muito nítido, tu sabe direitinho que a palavra acaba com M, com N, nunca fica na dúvida. Ela tá falando, então é shalom lekulam. Primeira coisa, que é a expressão, né? O shalom é paz, né? E aí tem a origem da palavra da cidade de Jerusalém, né? Ir, que é cidade, Ir Shalom, né? Ficou Yerushalayim, ficou assim, né? Cidade da paz, né? É um exemplo, né? Mas, então, Shalom é paz. E Lekulam, Le é para, e Kulam é todos, né? Então, é paz para todos. Isso significa a expressão muito comum lá, Shalom Lekulam, né? Mas é interessante, assim, essa questão da pronúncia. Mais cedo mesmo eu estava vendo uma live onde o pastor Tarcísio participou, falando da dificuldade com a língua. Só uma paradinha aqui, ó. Só uma paradinha. O pastor Tarcísio, para quem não sabe, que a gente está com muitas pessoas diferentes aqui na live, né? Ele é do Bola de Neve e ele está lá em Jerusalém agora. Ele comentou umas coisas bem legais e semana que vem ele vai estar com a gente aqui na live. Conta aí, Elian. Tá, então, bom, se a gente tem que falar hebraico, nossa, é sempre assim, a gente sempre se acha muito imperfeito com relação a falar hebraico. E quando eu acho que eu estou falando bem, sempre tem israelenses falando que eu não estou falando bem. Aqui, ó, o Fernandinho do Bola de Neve Porto Alegre tá aí dizendo shalom. Ele e a Rafa tiveram com a gente, eles fizeram um casamento lá na Menorá de Jerusalém. Também vamos fazer um dia uma live aí para eles contarem que foi o casamento do ano ali. Foi muito legal. Legal. Eles sempre falando shalom, mas Altov, quando o pessoal faz parabéns, né? Coisa e tal, bem legal. Isso mesmo. אז לפרננג'יו, שלום, שלום, וברוך השם אתה.
Manishima. Eliel, conta um pouco do teu trabalho. Como é que você... Tá. Primeiro, como é que foi esse interesse por Israel? Depois, teu trabalho que acabou te levando para Israel. Conta essa história aí. Bom, o meu interesse, na verdade, começou antes mesmo de eu saber que eu iria ter um interesse. Na verdade, começou no coração dos meus pais, né? E o meu pai, que também é alguém que estudou muito a Bíblia, estuda muito a Bíblia, hoje ele já tem mais idade, está com 83 anos, mas ele decidiu aprender a língua original da Bíblia, né, do Torá, que é o hebraico. E ele decidiu aprender por conta própria. Então ele começou a estudar o hebraico, e ele, não sei, 20 ou 30 anos aí, ele estuda hebraico, e o meu pai, para mim, ele é vamos dizer, o dicionário vivo do hebraico. A Renata sabe muitas dúvidas, às vezes. Ele me ajuda também. Ele te ajuda também. Algumas dúvidas com relação à palavra, assim, meu pai geralmente responde na hora, né? E só que dentro de casa a gente nunca deu muita importância para isso. Mas o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa há mais de 20 anos atrás, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, e essa empresa, anos depois, ela foi comprada por uma empresa de Israel, uma empresa de um grupo de Israel. E desse momento em diante já me alertou alguma coisa, né? Olha, já alguma coisa com Israel, que interessante, né? E passou-se, eu acho, uns 2 ou 3 anos, houve uma oportunidade de eu ir para Israel, fazer um treinamento lá, de mais ou menos, acho que foi 40 dias, 45 dias. E, nossa, daí eu voltei apaixonado por Israel, né? Isso foi em 2003, quando eu fui. E a família, nossa, que perigo, Israel está sempre em guerra, essa é, às vezes, a ideia que as pessoas têm, né? Isso mesmo, pessoas, eu me lembro, a própria Cristina, né, sempre dizia, nossa, que perigo, eu falei, que perigo o quê, gente, você não tem ideia, aquilo é muito mais seguro, né? É muito mais seguro do que aqui, gente, eu estava andando de madrugada na rua ali, com alguns colegas, né, e eu fiquei realmente apaixonado desde os primeiros momentos que eu estava lá. E depois eu continuei indo, em 2004, a empresa, de novo, me convidou para ir para lá, 2005, e, na verdade, em 2004 já começou uma coisa no meu coração de ficar mais tempo em Israel, não só um período curto para um treinamento curto, né? Então, nós pedimos isso a Deus, né? E a verdade, houve um convite. A empresa, alguns anos depois, em 2007, no mês de 2007, a empresa fez um convite para que eu fosse para lá para ficar mais tempo. A gente não sabia bem qual era o tempo, né? A princípio seria 1 ano. E com o tempo então nós aceitamos o convite, no início de 2008 fomos para lá, né? Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre o meu trabalho, mas é um trabalho na área de defesa militar, e que Israel, na verdade, é tão bom nisso. Secret. É top secret, né? Mas Israel é tão bom nessa área que eles exportam isso, né? E a verdade, muitos países até nem sabem, né? Mas, quer dizer, os governantes sabem, mas muitos países têm tecnologia desenvolvida em Israel, não só nessa área de defesa militar, mas em outras áreas também de tecnologia, né? Mas então... Eliel, conta para o pessoal aquela máquina que você me falou, acho que está lá no Eliel Travel, né? Que ela faz água do ar, como assim? Fala um pouco da questão tecnológica ali de Israel. Isso é bem interessante. Tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar até sobre a cultura de Israel, é que as coisas que nos pressionam na nossa vida, elas nos fazem crescer em algumas áreas, né? Então, esse é um caso de Israel, né? Por exemplo, lá é deserto. Vocês olharem o mapa de Israel, em relação ao Brasil, Israel é uma tripinha, né? Israel dá umas 3 vezes, eu acho, a Lagoa dos Patos aqui, né? O tamanho inteiro de Israel. O detalhe é que Israel não tem água, né? Basicamente, Israel não tem água. Tem o Mar da Galileia, que é um grande lago, né? E tem o Rio Jordão, que cruza desde o extremo norte de Israel até que deságua no Mar Morto, mas que é um filete, né? O Rio Jordão tem lugares dele que consegue atravessar a pé, assim, de tão estreito que é. Então, ou seja, a água é um problema. Se você olhar no mapa de Israel,
no mínimo, tá ali, ó, a Renata mostrando, no mínimo a metade sul de Israel, a metade de baixo dele, até um pouco abaixo de Jerusalém ali, é só deserto, né? E deserto mesmo, não tem nada. Então, que Israel fez? Israel precisa desenvolver, precisam sobreviver. Então, eles desenvolveram uma máquina, uma empresa de lá, uma máquina que ela retira olha lá, a Renata mostrando ali, isso mesmo, a parte sul de Israel. Ela retira a umidade do ar, que já não é muita lá, né? Mas retira a água. E ela dispõe isso de forma de torneira, uma água pura. Então, isso é uma coisa muito interessante. Outra coisa em relação à água de Israel é o seguinte, eles falaram, olha, nós povoamos a parte central e norte de Israel, mas nós temos a metade do país que não é habitada, né? O que eles fizeram? Eles começaram a dessalinizar a água. Então, pegando água do mar, que uma das fronteiras de Israel... uma das fronteiras de Israel é com o mar Mediterrâneo. Então, eles estão pegando água do mar e estão dessalinizando e estão dispondo isso como água potável. É tão incrível que eu não tinha nem ideia quantas... Eu já tinha ouvido falar disso, mas quando nós moramos em Israel agora, em 2019, por 3 meses nós ficamos lá, daí eu comentei com um colega de lá, né, com um amigo de lá, e eu disse, puxa, para onde que vai essa água, né, que Israel está dessalinizando? Ele falou, por exemplo, aqui em Haifa, em torno de 60% a 70% da água que tu está vendo da tua torneira, ela vem do mar. Eu falei, mesmo, mas ela não tem gosto nenhum, mas o sistema realmente é muito perfeito. A coisa chega a um ponto, eu conversando com amigos que moram perto de Beersheba, que é uma cidade nada mais, nada menos que fundada pelo patriarca Abraão, essa cidade está lá até hoje, né? E tem um condomínio. Esse amigo disse, olha, eu estou me mudando para esse condomínio. Eu falei, cara, tu tá indo para o meio do deserto, meu, sai dessa, vem mais para o norte aqui, ó. Olha lá, Beersheba. Isso Beersheba. aí. E daí ele disse, não, Leliel, tu não tem ideia, né? É um baita de um condomínio, inclusive tem um chafariz no meio do condomínio aqui, tem água. Eu falei, não pode ser, cara, eu já andei nessa região e eu sei que isso aí é só areia de deserto. Eu falei, não, tu não tem ideia. Israel está investindo, criando espécie de bairros, né, que estão se tornando cidades no meio do deserto. Então, nossa, isso é uma lição para o resto do mundo, né? Então, assim, Israel, essa é uma das ameaças que Israel tem, é a falta de água, né? Graças a Deus que neste ano choveu o suficiente a ponto de encher o mar da Galileia, e isso abastece melhor a região, né? Mas Israel tem essas diferenças, né? Tem uma questão com relação à segurança, a gente começou a falar, né, que das primeiras vezes que eu fui lá, até que a família viu isso em loco, questão da segurança lá. Israel é um país muito seguro, eu arrisco dizer que é um dos países mais seguros do mundo, né? Mas todo mundo fala, mas olha as ameaças que tem, olha as guerras que aconteceram, né? Mas justamente por causa disso, né? Me pediram até para eu tirar meus óculos, que queriam ver a íris do meu olho, ver se eu não carregava, sei lá, alguma coisa no olho. Queriam saber se eu tinha mel de tâmaras, quantos eram, para ver se eu não tinha nenhuma bomba dentro deles. A gente brinca assim, mas eu acabo tomando conhecimento de muitas coisas, assim, do que eles atuam nessa área da segurança também. Mas eles têm uma questão, uma máxima que eles dizem assim, ó, não importa onde você está em Israel, você está a menos de 50 quilômetros de uma ameaça de morte. E isso muda completamente a cultura, o jeito deles serem. Eles não andam com medo, justamente o contrário. Eles são um país tão seguro, só que a custa disso, por exemplo, para você entrar num shopping center, não é de vez em quando, é sempre, qualquer shopping center de Israel. E eles têm grandes shopping centers lá. Você sempre é revistado. O carro sempre é revistado. A bolsa de todas as mulheres tem que abrir. Isso já virou rotina há muitos anos. Né? Esses dias eu ouvi um comentário de uma tem pessoa... Tem que andar com a bolsa arrumadinha lá, hein? É verdade. Mas esses dias eu ouvi um comentário de uma pessoa que foi para lá e disse, gente, que horrível, que horror. Eles me revistaram. Falou como se fosse uma coisa assim horrível, que tivesse acontecendo, tá acontecendo alguma coisa perigosa. Eu falei, não, gente, tá louco. Já faz algumas décadas que Israel vive desse jeito, né? E é justamente isso que torna um lugar seguro. Porque, gente, a questão de violência
urbana, lá praticamente é zero. É sério, você pode contar o dinheiro da sua carteira de madrugada, numa rua deserta, mesmo que tenha alguém passando, você não tem a desconfiança de que você vai ser assaltado, que você está em ameaça. Então isso é uma coisa assim que não tem preço. Essa foi a nossa conclusão, até na nossa saída do Brasil para lá, e quando a gente voltou para o Brasil, a gente, olha, que coisa incrível, realmente a gente tinha esquecido como essa parte é tão boa, né? Como a gente se sente seguro lá, né? Mas essa é uma questão muito importante, assim, a questão de que da sobrevivência, eles vão achando formas de poder assim, viver, de poder sobreviver, né? Eliel, você falou da água, eu lembrei daquela máquina que tem lá no, acho que, não lembro se é Tel Aviv, onde é que é, aquela máquina que ela capta o ar e transforma ali as gotículas do ar em água para você beber na hora, não é isso? Isso mesmo, é isso mesmo. Ela retira do ar a umidade e transforma em água, né? Então, isso é uma coisa... O produtor está falando que eu repeti aqui, desculpa aí, gente. Então é muito interessante essa coisa deles aí de retirar a água do ar. Isso, de novo, é uma empresa, mas é o que eu estou falando, assim, essa necessidade deles de sobreviver nesse sentido faz eles criar as coisas. A mesma coisa é para a área de defesa militar. Eles têm uma força aérea invejável, né? Uma das maiores do mundo, né? Provavelmente uma das maiores depois dos Estados Unidos. Mas por quê? Porque Com que idade que eles entram lá para o exército para servir? E guris e gurias, 18 né? Sim, também, né? 18 anos. Assim, essa é uma boa diferença para nossas forças armadas, né? Eles entram com 18 anos e eles têm muito orgulho disso, né? E lá não é opcional e lá não existe dispensa, como existe muitas vezes no Brasil, né? Por excesso de contingente. Então, lá é obrigatório e eles ficam 3 anos. O homem e a mulher têm que servir, ficam 3 anos servindo. A mulher fica 2, Isso, né? perfeito. A mulher fica 2 anos e o homem tem que ficar 3 anos, né? Só que para nós, quando a gente serve o exército aqui, por exemplo, ou alguma das forças armadas, depois daquele serviço obrigatório, a gente se viu livre, né? E só se o Brasil entrar em guerra de novo, talvez alguém vai lembrar de me chamar. Lá é diferente, né? Lá eles servem durante esses 3 anos de uma forma muito mais, vamos dizer assim, prática e real do que é estar num combate, estar sob ameaça, né? E depois desses 3 anos, para quem não vai seguir a carreira militar, 1 mês por ano ele tem que voltar para o exército, até os 55 anos, se eu não me engano, para os homens. Ou seja, todos os homens de Israel, mesmo, né, até essa faixa, pelo menos até essa faixa de 50, 55 anos, você sabe que ele está muito bem treinado, está muito bem equipado, ele sabe o que fazer, porque ele, 1 mês por ano é dedicado ao exército. Então ele volta, as empresas liberam os funcionários, eles chamam esse período de miluim, né, é o nome que tem, é o período onde o funcionário ele volta para o exército, ou de qualquer, mesmo que esteja numa faculdade, ele tem que parar, e esse é o mês que ele volta. Às vezes o governo ele pode ser mais flexível, digamos que a pessoa tem que viajar a trabalho, então ele pode entrar em um consenso com o governo, dizer, olha, eu vou viajar a trabalho, posso fazer o meu mês no mês que vem, então, o mês de miluim, né, posso fazer no mês que vem, então eles liberam. Mas isso é interessante, porque talvez isso também ajude a reduzir a questão de violência urbana, né? Você sabe que qualquer um ali sabe manejar uma arma, qualquer um ali sabe lutar, sabe se proteger, né? Então, isso é um... O Krav Maga nasceu lá, não foi? Sim, o Krav Maga nasceu em Israel, isso mesmo, é a luta marcial de Israel, né? Então, eles sabem se proteger. Né? Então, isso aí, Eliel. Vamos falar no final ali do Pessah, porque a gente está aí nesse período, né, da Páscoa. A gente tem, acho que 20 minutos aqui antes do Instagram derrubar a gente. Opa, então toca tá. a gente aí, contem, falem a respeito aí da terra, tudo. Quem quer fazer pergunta, faz. Tem gente aqui, o Murilo falou, eu ia gostar de morar nesse lugar aí. Sem dúvida, é maravilhoso, Murilo.
Joia. O pastor Marquinhos falando que eles andam de metralhadora na cintura, é bem isso mesmo. Esse é um caso, antes da gente falar do Pêssar, que é a Páscoa deles, né? Uma coisa interessante, assim, quando o homem e a mulher eles estão servindo, a arma deles é como se fosse assim, a melhor amiga, né? Eles, é de responsabilidade deles. Né? Isso, eles levam a arma para casa, eles dormem com a arma do lado. Então, esse é um grande diferencial para nós, né? Então, assim, você vê aqueles adolescentes ou pós-adolescentes, todos eles andando na rua, às vezes na praia. Às vezes tu vê a pessoa de roupa de banho na praia e carregando a AK-47 dele lá, ou alguma outra arma, ou seja, uma arma pesada, né? Que nem nosso exército tem aqui. Eles estão carregando aquilo ali porque eles são obrigados a andar. Ou seja, eles servem o exército 24 horas do dia deles, entende? Então, é diferente do que ocorre aqui. Graças a Deus que a gente vive uma realidade muito diferente, né? Nesse sentido, a gente não tem essa ameaça, né? Mas eles têm a ameaça, então eles dormem literalmente com a arma. Então, durante o período militar, né? De serviço militar. Mas falar um pouquinho do Pêssar, Cristina, quer falar alguma coisa? Quando nós moramos lá, né, nós fomos convidados pelos colegas do Eliel para ir, né, com as famílias celebrar o Pêssar, né. Então, a primeira vez foi, meu Deus, né. Então, fomos muito bem acolhidos, até a gente estranhou, porque nós pensávamos que era uma festa judaica, claro, sabíamos que era uma festa judaica, mas uma festa familiar fechada. Mas mesmo assim, esse diretor da empresa de lá do Eliel nos convidou, muito querido, né? E aí, mas essa família em específico, né, era uma família não era assim, eles não eram religiosos, mas isso é uma diferença. Apesar de eles não serem religiosos, esses judeus, ou a maioria dos judeus, né, eles celebram todas as festas judaicas obrigatórias, né? E o Pêssar é uma delas, né? Então, estava a família toda em volta da mesa, eu acho que devia ter umas 50 pessoas ali, né, pai? Eu acho que perto disso. E era uma bagunça, as crianças correndo em volta da mesa, então eles têm como é que é o nome daquele livrinho, pai? Seder. Eles têm o Seder, que é um livrinho que eles cantam as músicas e vão seguindo aquele manualzinho, né, porque é um monte de coisa. Cantor cristão hebraico. Deve levar 1 hora para fazer o tal do Seder, né? E aí eles comem o ovo, comem as ervas amargas, né? E a gente vendo e tal, e aí eles trazem o cordeiro. É uma experiência, gente, muito legal mesmo, né? Muito legal. É uma das festas mais importantes para eles, não é? Sim, é uma das festas mais importantes, né? Então os homens têm que usar o quipá, né? E o Daniel estava de quipá, o Eliel estava de quipá, tudo, né? E aí, até que chegou a hora, depois que faz o Seder, a gente vai comer. Aí chega uma coisa bem engraçada, assim. Aí chegou a hora e o que é o interessante do Pêssar, né, da Páscoa? Não pode ter nada de fermento. Então, a gente já foi preparado que as comidas iam ser sem fermento. Sem farinha, sem fermento e tal, né? Então, tu não sabia o que tu ia comer lá, né? Se era gostoso, se não era gostoso, porque a gente nunca tinha comido aquelas comidas, né? Aí chegou, então a primeira coisa que eles servem era a tal da sopa de matzá. Então, o que é? É tipo uma bolinha que eles fazem, tipo uma almôndega. Então, quando tu olha assim, é um caldo, como um caldo de, assim, um caldo mágico, né? Assim, uma sopa, com umas almôndegas dentro, né? Aí tu pensa, o matzá é o pão asmo deles. Quem foi a Israel deve conhecer, né? Sabe o que eu tô falando? É tipo uma bolacha d'água, cream cracker, lisinha assim, bem fininha, porque não vai nada de fermento, né? É um zero, assim, não tem gosto de nada, né? Então, pra quem pensa que é gostoso, né? O pão asmo, né? Que delícia, né? Que nada, né? Não tem gosto de nada. Tem gosto de nada. Então eles amassam aquilo, não sei que eles botam tempero, né, amor? Só sei que eles cozinham e fica aquela cor, né? Gente, que coisa horrível, né? Então a dona da casa foi servida em cada prato, tipo um prato de sopa, 2, né? Aquele caldo com 2 bolinhas, né? E a gente tentando comer aquilo. Imagina, nós estávamos de visita lá, né?
E a gente viu que todo mundo comia. Então, meu Deus, a gente tem que comer, porque não é tão ruim assim, mas para o nosso paladar, Ele que é né? tipo a nossa tapioca aqui, ó. Olha, o que eles fazem no Peça, porque a alimentação deles é muito restrita, né? Então, o que eles comem muito no Peça? É esse matzá com Nutella. Sabe aquele creme de avelã? Porque lá em Israel é bem mais em conta do que aqui, né? Então, eles compram aqueles... Gente, os apaixonados por Nutella, tem que ir para Israel. Eles compram os potão de Nutella e passam no matzá, fazem sanduíche. E a base deles de alimentação no Peça é essa quase, né, amor? Não, mas isso é uma coisa interessante também, de novo, da cultura deles e um pouco do radicalismo, né, em relação à nossa cultura. Você não acha no supermercado, você não acha nenhum produto que tenha fermento ou farinha. Eles fecham as prateleiras, eles tapam. Então, as pessoas nos falavam, olha, se preparem para o Peça, né? A gente se prepara. Peça começava, acho que era numa sexta-feira, né? E a gente deixou até a última hora. A gente, olha, devia ser uma sexta-feira, a partir do meio-dia já começa a fechar todas as lojas, né? Que começa a entrar o Shabat. E a gente deixou literalmente para a última hora, né? Pegamos os filhos no colégio e resolvemos ir às compras. Quem é que disse que a gente achou alguma coisa? Nós não achamos nada. Não achamos nada. As padarias não tinham mais nada, supermercado já não tinha mais nada, tipo o que está ocorrendo agora, né? Então daí a gente, poxa, o que a gente vai fazer? Bom, vamos para o shopping center, que ainda está aberto por uma hora, e vamos comer uma pizza, que a gente estava com fome, né? Depois a gente pensa nos próximos dias. Bom, então nós achamos... Tem pizza lá. Olha essa história. Então achamos um lugar onde servia pizza. E a gente estava com tanta fome que a gente pensava, a gente come qualquer coisa. Bom, a gente come qualquer coisa, mas aquela pizza não deu para comer. Porque pensa, como é que você vai preparar uma pizza sem fermento e sem farinha? Pois era literalmente, parecia uma folha de papel com um molho de tomate em cima. Então, assim, mesmo a gente com fome, não deu. E pensa assim, isso funciona para o McDonald's também, né? O McDonald's que eles continuam fazendo o Big Mac, por exemplo, né? Mas com um pão diferente, né? Eles usam esse matzá, eles usam para tudo. É bem diferente, bem difícil. O Chado aqui quer saber se tem churrasco lá. O Eliezer aqui de Novo Hamburgo está perguntando do churrasco. Pois é, Eliezer. Assim, ó, eu vou dizer uma coisa bem interessante. Claro que tem como a gente fazer churrasco, mas não é fácil, né? O quilo de uma carne boa, e quando eu falo boa, não se compara às nossas carnes aqui do Brasil, você não vai pagar menos, equivalente em reais, menos, eu acho que uns 150, 200 reais o quilo de uma carne que seria de primeira. Então, não é exatamente assim, a gente não tem um ânimo muito grande para fazer um churrasco, né? Quando muito para convidar amigos para estar comendo churrasco, porque a coisa fica difícil, né? Mas assim, o que acontece? A gauchada tá bem, né? Eu vou dizer, congela a carne e leva ela daqui, né? vai ser mais fácil. Mas assim, o que tem a comida lá se chama comida kosher, né? Que é uma comida toda preparada porque os religiosos só comem essa comida. Então, os supermercados, na grande parte, eles só vendem produtos kosher, né? Com exceção de alguns supermercados. Então, a carne lá é uma carne kosher. O que isso significa? Eles removem todo o sangue da carne. Então, a carne ela é esbranquiçada e ela não tem o mesmo sabor que a nossa carne, né? Com o tempo, a gente acaba acostumando, né? Mas não só a carne, com outros produtos também, mas a carne é uma coisa que a gente sentiu bastante impacto. O que mais a gente acaba consumindo mesmo é a carne de frango, que eu acho que é o que vende mais e também é mais em conta, é mais barato, né? Do que comprar carne, assim. Mas a gente acabou descobrindo um ou outro açougue lá, inclusive falando com o açougueiro, olha, cara, corta a carne desse jeito que vai ser um pouco melhor, né? Eles cortam meio que a machado, assim, né? Eles não entendem muito, nesse sentido a gente é mais mestre. Meu Deus. Eliel, Cris, a gente tem 10 minutos até a live encerrar, então eu quero falar com a galera. Gente, se vocês querem conversar mais, a gente continuar essa live, que teve uns probleminhas técnicos lá no início,
a gente pode virar mais 1 hora. Se tiver umas 10 pessoas aí que queiram, a gente já vira. Vocês podem aí, Eliel e Cris? Eu acho que sim, né, Cris? Acho que da nossa parte podemos. sim. Tá muito bom. Se não, a gente deixa para outro dia, a gente faz um outro anúncio, porque assim, ó, não acaba nunca. É muita história boa, muita história legal. Eles nem contaram as partes engraçadas. Fala aí rapidinho, nem deu tempo. Eliel, daquele presente que você foi comprar para a Cris, logo que você foi lá para Israel. Da onde que era aquele presente? Ah, tu te lembra dessa história, Renata? Não, é assim, ó. Eu queria levar uma coisa especial para a Cris, a primeira vez que eu fui em Israel, 2003, né? E daí eu achei um Magen David. Magen David é aquela estrela, né? Estrela de Israel, que é a estrela de Davi. Magen significa escudo, né? O escudo de Davi. Olha ali, ó. Tá ali. Então eu disse, não, quero levar um Magen David para a Cris. E achei um vendedor que estava vendendo uma estrelinha dessas de Davi, ó. Olha, ó, é uma Magen David. Isso mesmo. Achei uma dessa, né? Olha que bonito, né? Uma estrelinha de prata. Acho que a Cris vai gostar, né? Então comprei ali, eu falando na época ali, meu parco hebraico, né? Da época lá, e falando com o cara, olha, que interessante, eu sou do Brasil. Ele, olha que interessante, eu sou argentino, até ele falou, eu sou argentino, mas vim morar muitos anos aqui em Israel. Então a gente começou a falar, e daí eu disse, onde é que é feita essa estrela, né? Essa estrela de Davi é feita em Jerusalém, ou eu estava numa cidade, nessa época, eu estava em Naharia, que é uma cidade de litoral, assim, né? Ela vem aqui de Naharia mesmo, ou foi algum artesão, não sei quem é que fez ela, né? Ele disse, não, primeira coisa, essa estrela a gente importa ela, e ele falou de um jeito bem diferente, ele disse, da onde? A gente importa ela de São Paulo, lá no Brasil. E hoje a Cris sabe, né? Mas na época eu pensei, cara, não posso falar pra Cris, né? Porque todo o glamour do negócio é falar, trouxe lá de Israel, né? Uma estrela de Davi pra ti aqui. E falar que essa estrela saiu aqui de São Paulo, né? Então ia perder a graça. Mas, bom, isso é a função do nosso mundo globalizado, né? Então, muita coisa, gente, que se compra lá é feita na China, né? Quem quer continuar a live aí, coloca umas mãozinhas aí. Se tiver uns 10, a gente continua, senão a gente vai ter que marcar para outro dia, que o Instagram vai acabar daqui a pouco aí. Vamos lá, vamos se movimentar. E aí, quem quer continuar? Vamos continuar. O Eliel tá falando aí da correntinha, né? E esse lenço aqui, eu comprei lá em Israel quando eu estive lá, né? Tinha uns camelô lá na frente do hotel lá. E aí, essa daqui é de verdade, ó. Tem até uns nomezinhos aqui em hebraico, ó. É de lá. Aí tinha uns escritos Jerusalém, mas tinha outras, eu tenho visto, agora é escrito China, gente! Aí você vai para Israel comprar coisa da China. Aí não dá, né? Cachemir e tal, é isso. É isso mesmo. Olha aí, a galera tá pedindo para continuar. Então vamos ter mais 1 hora aí. Tem muito papo, muita coisa boa. Vai lá, Cris, Eliel, faz a pauta aí agora. Vamos lá. O que vocês querem saber, gente? Escreve, pergunta. Vamos lá. Ó, tô vendo que um amigo Cássio aí que abriu uma agência de turismo aí e tá até me chamando, querendo que eu ajude eles lá, fazendo um turismo em Israel lá. E tô vendo que ele já se manifestou aí. Pois é. Não, quando o Eliel abriu esse perfil chamado Eliel Travel, eu falei pro Rodrigo aqui em casa, ele falou, meu Deus, o Eliel vai abrir uma agência. Eu falei, não, são só fotos. Ele, não, já tá embutido no pacote. Aí, Eliel, você já contrata a Cássia Lopes, né, Cássia? Dá um oizinho aí. A Cássia que vai ser a sua guia, que a Cássia já foi, ó, umas 20 vezes para Israel também. Muito engraçado, eu falava com a Cássia, e aí, da Israel, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, ela, tô voltando amanhã. Aí eu falava com ela, aí daqui a pouco, passava 2 dias, eu falava com ela de novo. Tá, mas onde é que você tá? Já tá em Porto Alegre? Não, já tô em Israel de novo. Eu falei, que loucura isso. Uma viagem atrás da outra, assim, ó. Que legal. Eu tô vendo Olha a pergunta. Por que eles não comem derivados de leite com carne? Olha aí, o kosher, né? Isso é muito, muito interessante. Eu vi também que um outro grande amigo meu aqui, o Wilson, pediu que falasse um pouco dos judeus ortodoxos, né? Dos religiosos. Talvez dê para emendar as 2 respostas numa só. Primeira coisa, assim,
em geral, quem obedece mais à regra de não misturar a carne e o queijo são mais os ortodoxos. A questão é que o Israel é um país que ele vamos dizer assim, ele funciona à base de uma regra religiosa, diferente do que nós aqui, né? Então, assim, os religiosos, eles dominam, ou vamos dizer assim, no mínimo, influenciam muita coisa do que acontece em Israel. Por exemplo, para um judeu... Fala. Quando a gente fala em religiosos, a gente fala daquele judeu ortodoxo lá que usa babyliss, cartola, aquela roupa preta ou não? Tem diferença sobre... O que eles apelidam os pinguins, né? Sim e não, porque religiosos, eles têm vários níveis de religiosidade, né? E eles reconhecem isso também. Por exemplo, eles têm um religioso que só usa o kippá, um homem, por exemplo, só usa o kippá, que é aquela, ele chama, em português, a palavra correta é solidel, né? Que usa aquela touquinha, né? Eles têm alguém que vai além, que faz isso, mas obedece mais regras, e vão indo até o judeu, vamos dizer, religioso. Quando falo judeu religioso, eu incluo todos eles, mas eles vão até o ortodoxo mais extremista mesmo. Para o mais extremista, chega ao ponto deles nem mesmo reconhecerem o Estado de Israel, né? Porque para eles o Estado de Israel só poderia ser formado pelo Messias. Então existe até essa linha de pensamento entre os judeus mais extremistas, os religiosos mais extremistas, de que nem o Estado de Israel é aceitável para eles, né? Então, eles até se juntariam, vamos dizer assim, a outros povos, até contra Israel, no sentido de não aceitar o Estado de Israel por causa disso, porque eles creem fielmente de que só o Messias pode instituir o Estado de Israel. Então, existem vários níveis, né? Mas a questão da carne e do queijo, a coisa chega a ser tão séria. Por exemplo, a maior parte dos restaurantes não vai misturar carne e queijo. A empresa onde eu trabalho lá é um exemplo, assim como outras empresas, né? É uma grande empresa, e eles têm um restaurante específico que serve carne e outro restaurante específico que serve derivados de queijo. Você não pode tocar, um talher que tocou no queijo não pode tocar na carne, nem vice-versa. Então, a empresa tem esses 2 restaurantes, 2 refeitórios, eles ficam em prédios separados, que é para realmente mostrar bem a divisão. Então, todo dia na hora do almoço é aquela discussão, vocês vão comer eles falam halavi ou no bassari. Bassari significa, bassar é carne, né? Então você vai comer no restaurante da carne ou vai comer no... Bassari? Como é que é? Halavi, halav é queijo, né? Então, halavi é como se fosse algo que é do queijo, né? E o bassar é carne, né? Então, bassari é o que é derivado da carne, ou que é carne. Então, é sempre a pergunta, vocês vão comer no bassari ou no halavi? Né? Então, vamos comer no bassari. Então, vamos lá, tu sabe que vai ter alguma coisa de carne. Né? Por exemplo, já teve vezes de eu ir no halavi, que é o do queijo, e tinha lasanha. Eu falei, olha, eu olhei para a lasanha, estava uma cara maravilhosa, né? Mas daí eu pensei, para um pouquinho, tem uma lasanha, mas não é carne que está ali dentro, é alguma outra coisa, né? Porque, não, até eu acho que foi o contrário. Eu fui comer a lasanha e era no halavi, né? Era isso? Não, desculpa, era no bassari. Era no bassari, ou seja, ela tinha carne, mas ela não vai ter nada de queijo. Então foi uma lasanha que tinha um tijolo de carne e tinha uma massa, mas não tinha nada de queijo, né? Então eles sabem lidar com isso. E daí você pensa, sorvete, vai leite em sorvete, né? Então eles levam muito a sério isso, né? E, por exemplo, em restaurantes e cadeias de restaurantes como McDonald's, Burger King, você dificilmente vai achar um deles. Eu sei que o McDonald's tem alguns que servem, né? Colocam queijo junto, mas você tem que pedir. E vem uma etiquetinha em cima dizendo especial para você, que o teu tem queijo. Porque o normal é sem queijo, né? Então essa é uma grande diferença. Mas com relação aos ortodoxos, eles levam isso muito a sério, muito mais que isso. Nós fomos uma vez convidados para ir na casa de um amigo, ele era também religioso, e uma janta de kiddush, que eles chamam, de entrada de Shabbat, que acontece na sexta-feira, e ali a gente pôde ver como eles seguem tantas regras assim, né, que por um lado é muito interessante ver como até hoje eles fazem isso, né, isso desde os tempos, né, bíblicos até hoje, eles seguem essas regras, e eu particularmente acho que isso é que mantém eles como um povo com a identidade deles, né.
E daí eu me lembro que eles comentaram, olha, gente, eu perguntei para eles, o que a gente tem que cuidar? A gente não sabe o que são os costumes. E esse grande 27 amigo... segundos vai cair a live, aí vai todo cair. mundo entra de novo rapidinho e a gente continua, tá? Ó, 20 segundos agora. Olha, vai cair. 18, Então daí eu continuo 17, a história lá. Voltem aí, pessoal, vamos continuar então. Tá bom o papo aí, tem muita coisa ainda para falar. Que legal, tá vendo Tem tanta até gente querida ali. argentinos aqui com a gente, ó. Ana Olha Silvia, que como legal. Ah, tem gente perguntando. Estamos de volta. Já apareceu? Não, ainda não. Sim. Estamos de volta! Vamos lá, pessoal! Entrando, a gente vai chamar o Eliel e a Cris de novo, continuar o nosso papo aqui sobre Israel. O papo tá... A gente vai estender mais uma live aí de 1 hora, tá? Eu anotei umas 3 perguntas aqui. Olá! E aí, Dani? Olá, Olha o olá. Dani aí, gente! Então aí... Mostra a Paty! Ela tá estudando no quarto lá. Estudando e vendo a live. Ó, até mudaram de lugar agora. Ou foi Não, o lugar é a mesa, a gente mudou a câmera, agora virou a câmera frontal. Agora a gente está conseguindo se ver. Mas estava no coisa celular. boa. Eu não estava bem. Aprenderam a fazer a live. Querido. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tem umas perguntas do pessoal. Fala lá. Aí depois o pessoal vai escrevendo mais, ó. Uma pessoa perguntou sobre a igreja em Israel. Acho que eles quer saber como é que funciona, se lá tem igreja, não tem, como é que é. Fala um pouco aí. Não funciona. Sim. Não funciona, Querido Rodrigo, ouvi a voz dele aí. Mas assim, isso é uma experiência muito interessante, até contar um pouco como foi para nós, né? Mas, bom, para começar, né, tem muita gente que não conhece Israel e tem uma ideia do tipo, olha, lá está o povo de Deus, eu vou chegar lá, vou ver como era nos tempos bíblicos lá, né? Assim, aquele povo de Deus vai estar lá andando no deserto e clamando por Deus, esperando a palavra do profeta. Não é exatamente assim, né? Mas o que acontece? A igreja cristã lá, ela é uma minoria mesmo, né? Em torno, se eu não me engano, em torno de 2% da população de lá são cristãos. E desses 2%, acho que a maior parte, se eu não me engano, são cristãos católicos, né? Existem algumas cidades em Israel que são árabes, que a gente diz são cidades que predominam árabes, e nessas cidades você vê igrejas católicas, né? Outro lado também, assim, muito do que tem de pontos turísticos em Israel, ele tem uma igreja católica, na verdade, em cima daquele ponto turístico. Por quê? Essa foi uma forma, e muitas delas são igrejas que têm apenas 1.700 anos, né? Lá da época do imperador Constantino, né? Mas essa foi uma forma que eles acharam de proteger o local, e até hoje, muitos desses locais ainda existem porque existe essa igreja em cima desse lugar. Então, por um lado, tem gente que diz, mas exploram a fé, porque olha ali está a igreja e tal, mas por outro lado, graças a Deus que a gente consegue ver alguns desses lugares porque existe todo um aparato religioso que conservou aquilo ali. Mas com relação, vamos dizer assim, à fé evangélica lá, realmente, você não acha uma igreja evangélica em cada esquina, né? Mesmo uma igreja católica, assim, você vê nesses lugares, vamos dizer, onde tem o turismo religioso, em volta do assunto Jesus, né? E você vê em algumas dessas cidades árabes, né? Onde as cidades árabes se dividem. Nazaré é um exemplo, né? Nazaré é uma cidade onde você vê, tem a igreja da Anunciação, por exemplo, que é uma basílica enorme lá, muito bonita, né? Mas existe também mesquitas árabes. A cidade é dividida, existe uma boa convivência, no geral, existe uma boa convivência entre os muçulmanos e os árabes católicos. Certamente existem outros conflitos, mas no geral eles convivem bem nas ruas, assim, né? Com relação à igreja, vamos dizer assim, cristã, além da igreja católica, né? Vamos dizer assim, da fé evangélica, essa não é tão fácil. Sem dúvida existem algumas congregações assim, existem também alguns...
A gente tem aqui até gente do Uruguai dando aqui, ó. Saludos, Renata! Oh, queridos, olha aí. Estados Unidos, Uruguai e Argentina com a gente aqui, ó. Que bênção, que bênção. E assim, nós conhecemos alguns lugares, nós, inclusive de irmãos messiânicos também, conhecemos algumas congregações de messiânicos. Para quem não sabe o que é um cristão messiânico, né? É um judeu que entendeu que o esperado Messias, né, o aguardado Messias é Jesus. Então, ele não abre mão de ser judeu, ele é judeu, né? E porque o judeu não é só uma questão de religião, é uma questão de identidade como povo também. E essa pessoa entendeu que o Messias é o Yeshua, né? É Jesus esperado. Então, ele é muito interessante essa revelação, vamos dizer assim, que eles têm. E sem dúvida, claro que existe sempre alguns conflitos entre judeus ortodoxos e os messiânicos, e até um entendimento entre a igreja aqui, né, do ocidental, com relação aos messiânicos também. Às vezes é difícil entender um pouco a forma deles pensar e viver, mas quando a gente não é apenas um turista, quando a gente está morando lá e a gente observa e absorve o que é a cultura deles, fica mais fácil da gente entender como eles agem com relação a isso, né? No nosso caso, falando bem rapidinho como é que foi a nossa experiência com relação a uma congregação cristã lá, nós estávamos pedindo a Deus um lugar para encontrar irmãos que a gente pudesse conviver e conversar e ler a Bíblia e compartilhar, né, ter comunhão. E a gente tinha ido em algumas congregações e tinha sido um pouco diferente, né, para quem não conhece muito como funcionam as igrejas evangélicas aqui, né? Mas na nossa mente, a gente tinha essa ideia de como seria a congregação, algo semelhante ao que a gente conhece aqui no Brasil, né? E nós achamos alguns lugares, mas cada lugar tinha algo diferente, e isso nos incomodava, nos tirava da zona de conforto, né? E, de repente, o meu cunhado, irmão da Cris, o Renato, nos comentou, olha, eu sei que tem um jogador de futebol profissional aí de Israel, que ele saiu numa revista conhecida aqui no Brasil, e ele dizia que ele era cristão, né? E daí o meu cunhado, Renato, disse, olha, quem sabe vocês tentem achar ele. Ele mora em Haifa. Ele mora em Haifa, cara, minha cidade que ele morava. Eu pensei, olha, para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou um zero com relação a futebol, né? Eu só sei que parece que são 11 de cada lado, alguma coisa assim, né? Mas assim, eu não sei nada. Eu pensei, cara, como é que eu vou achar um jogador profissional de futebol aqui em Haifa, né? Depois eu fui sabendo que ele era o melhor jogador de Israel, né? Então, equivale a alguém falar, né? Olha, não sei, vou dar um exemplo aqui, eu não sei. Olha, eu ouvi falar que o Neymar é cristão, procura ele aí no Brasil, vê se consegue conversar com ele e saber onde é que ele vai. Alguma coisa assim, ou o Ronaldinho, alguma coisa assim. Era algo absurdo, né? Mas para ver como as coisas acontecem, são aquelas coincidências que eu digo são coincidências de Deus, né? O que aconteceu? No dia seguinte que o meu cunhado falou isso para nós, eu acredito que estávamos andando num bairro bem conhecido lá de Haifa, chamado Hadar. É um bairro bem popular, assim, cheio de lojinhas. Para nós, acho que é tipo a Rua da Praia aqui de Porto Alegre, né? Sim. E de repente, uma pessoa que estava na nossa frente olhou para trás e estava eu e a Cris andando, né? Óbvio, falando português, né? Eu disse, vocês são brasileiros? Ela falou em português conosco, sim, somos brasileiros, né? Mas que interessante, eu também sou brasileira. Ela falou com um sotaque super carioca, né? Assim, é a Neia. E daí ela olhou para trás, assim, a querida Neia, né? Daí ela olhou e falou, pois sou brasileiro, moro aqui há 8 anos, eu casei com um beduíno, que é também alguém que vem de origem árabe, e nós, que interessante e tal. Daí ela falou assim, vocês gostam de religião? Puxa, a pergunta é meio diferente, né? Assim, a gente não sabe, quando pergunta isso no Brasil, a gente pensa talvez um pouco diferente, né? Que a gente pensa, que religião que tá falando, né? Se gosta de religião. Tem zilhões de religiões. Sim, tem zilhões. Aí a gente diz, sim, claro, gostamos, né? Ela disse, pois eu vou falar uma coisa, tem um grupo de brasileiros e a gente se reúne uma vez por semana, tipo uma célula, né? Ou um grupo na casa, um grupo caseiro, né? Disse, que interessante. E ela disse assim, esse grupo acontece na casa de um jogador de futebol. Ela disse assim, é o Gustavo Boccoli.
Então foi assim uma dessas coincidências que... E era esse que o meu irmão tinha falado, que era né? justamente esse. Então assim, vamos lá, 24, menos de 24 horas, menos de 24 horas depois, a gente estava na casa desse jogador, numa reunião onde tinha um pastor que tinha vindo da cidade de Nazaré, veio até Haifa, e a gente estava ali com um grupo de brasileiros, a maior parte eram brasileiros, entendendo 100% do que estavam falando, né? Na casa do jogador. E tá, então, ali conheci esse querido casal, que é o Gustavo Bockley e a Josi. E depois, quando eu voltei para o meu trabalho, no dia seguinte, eu comentei com alguns colegas, conheci um jogador aí, né, o Gustavo Bockley. E daí as pessoas, não pode ser, Eliel. Eu falei, por que não? Eu falei, não, você tá falando do Gustavo Bockley, jogador? Eu falei, ele é jogador, joga no Maccabi Haifa. Eu falei, não, Eliel, tá louco, esse cara é muito famoso. Tu foi na casa dele? Eu falei, sim, foi na casa dele. Nossa, não acredito. E eu falei... Então eu mostrei umas fotos no celular, né? Assim, eles, nossa, não acredito, tu tava na casa do cara, consegue o telefone. E no final eu tive que conseguir alguns autógrafos, né? Daí, no próximo encontro, eu comentei, mas Gustavo, ele é um cara extremamente humilde, uma pessoa muito simples, muito querido, né? Eu disse, Gustavo, eu falei com algumas pessoas sobre ti, cara, as pessoas falaram que tu é famoso. E ele assim, eu sou um pouco famoso, pra mim é difícil ir num shopping center, eu não consigo andar, as pessoas vêm falar comigo. Eu disse, cara, que loucura isso. Daí alguns amigos que são fanáticos por futebol, eu falei, mas é incrível, né, tia? Olha, justamente tu, que nem sabe o que é um futebol, tu foi parar. E por incrível que pareça, nós na casa dele, eu conheci vários outros jogadores famosos de Israel que ele convidava, né? Ele tem uma congregação, hoje ele já deixou o jogo, ele tem uma congregação, um trabalho muito bonito lá em Haifa. Legal. Então mas ele convidava jogadores. Eu dizia, olha, conheci um outro jogador, o fulano, não acredito, os caras não. Então foi muito interessante, assim, e nós convivemos com esses irmãos lá. Mas fala aí, Renata. O pessoal tá fazendo perguntas aqui, então assim, eles querem interagir aí contigo, ó. A Irene, desculpa. ela é daqui de Gravataí, tá lá nos Estados Unidos agora, ela comentando sobre isso que você falou, ó, só quem sai do seu país de origem é que sabe como é iniciar, mas Deus prepara todas as coisas, né? É verdade. É verdade, Irene. Tá querendo saber sobre o mercado de trabalho, tá querendo saber mais fatos engraçados, coisas que vocês passaram lá por causa do Covid. E também sobre a questão aí do Covid-19, não vamos falar do bichinho em si, mas eles querem saber como que Israel está tratando isso. Até eu e o Eliel, a gente conversava ontem ou antes de ontem, a respeito ali de uma comunidade, né? Erei, não lembro o nome ali, né? Que é dos judeus ortodoxos. Então, assim, ó, eu vou repassar, vocês falam a respeito. Ó, mercado de trabalho, o pessoal quer saber sobre a questão aí do Covid e acontecimentos engraçados aí. Até vi que foi o Paulo, meu primo, né, que perguntou. Aí, beijo, queridos, o Paulo, Carlos André, a Tirene, saudade de vocês. Mas a gente tem acompanhado, até porque nós estávamos indo para Israel, né? E Israel, ele começou a se antenar bem cedo sobre essa questão, né, do Covid-19. E eu acho que foi um dos primeiros países que fechou as portas, né, amor? Foi. E eles estão bem mais... Eu acho, assim, que eles são um dos países do mundo que estão bem mais cuidadosos. Eu tenho uma amiga que eu converso lá, e ela tem mais de 60 anos, né? E ela sempre fala para mim, né, a Liora, diz, ai, Cris, que tédio. Ela diz, tá tudo fechado, eu não posso sair de casa, eu não tô vendo meus netos. Então, ela e o marido em casa, isolados, e comprando as coisas pela internet. Então, eles nem supermercado estão indo, estão se cuidando muito, né? Mas isso tudo é a mensagem que o governo está passando, principalmente assim também para as pessoas de mais idade, né? Então eles estão levando bem a sério. Uma coisa assim que... O pastor Tarcísio está aí com a gente. Ele fez uma live no Bola de Neve Atibaia, agora ao meio-dia. Eu vi, estava muito bom. Vai lá assistir, bem legal. E ele responde algumas das perguntas aqui também, lá na live dele. E, ó, ele falou o nome do lugar, né? Como é que é? Irei Barak. Berak, Bnei Barak,
Mas uma coisa muito interessante, assim, com relação ao tratamento do Covid, sem entrar muito nessa história, né? Eu acho que já tem muita gente falando a respeito disso, a gente não precisa acrescentar muito mais, né? Mas assim, Israel está tratando de uma forma diferente, né? Nos hospitais, eles estão realmente isolando as pessoas que está comprovado que tem, não, que estão precisando ter um tratamento mais intensivo, isolando mesmo. Eles não têm nem o contato como aqui tem. Não é só a máscara que eles usam, né? As pessoas ficam numa espécie de bolha mesmo e eles evitam ao máximo o contato pele, né? Essa é uma coisa. Outra coisa que o governo de Israel, ele tomou uma decisão de um confinamento, vamos dizer assim, das pessoas, de uma forma bem radical. Claro que o outro ponto disso é que Israel aumentou muito o número de desempregados, né? Isso acontece. Israel geralmente tinha muito emprego para muita gente, né? Até essa é outra questão cultural que é diferente aqui quando a gente tem emprego, a gente tá, graças a Deus, faz de tudo para não sair, né? Esse é o pensamento brasileiro. Lá eu encontrei uma pessoa, por exemplo, que disse: eu estava trabalhando numa determinada empresa, que era a mesma que eu trabalhava, mas eu gostava de fumar, né? Ele diz assim: então eu vi que essa empresa que tu trabalha aí, eles não davam muita oportunidade para que eu tivesse tempo de fumar fora. Então eu fui trabalhar numa outra empresa que é a Intel, né? Conhecido, porque lá eu tenho mais. Eu fiquei pensando, nossa, o cara, por causa do cigarro, ele mudou de uma empresa muito boa para outra empresa muito boa. Ele mudou de trabalho por causa disso. Que coisa de louco, né? Assim, na nossa mente não entra isso, porque essa é a ideia do brasileiro. Olha, eu tenho emprego, é um emprego bom, deixa eu manter esse emprego, né? Mas lá, assim, não era um trabalho, não era um problema o trabalho, principalmente nessa área de tecnologia, né? Mas hoje a realidade é diferente, né? Na verdade, a questão desse vírus está afetando não só Israel, mas o mundo inteiro, a gente sabe disso. Mas hoje está aumentando o número de desempregos. A nossa esperança com relação a Israel é que eles se recuperem de uma forma muito rápida, né? Porque eles estão sendo muito certeiros, assim, no que fazer, né? Então as medidas deles são muito certeiras. Claro, o que é a questão que está pegando, de novo, falando, eu acho que o pastor Tarcísio deve estar bem por dentro disso, pelo que eu estou vendo ali, pelo fato de ele estar morando em Jerusalém, né? É que entre os religiosos, isso funciona um pouco diferente, né? Os religiosos, eles vivem numa bolha mesmo, eles têm a cultura deles, eles têm as leis, as regras deles, e sem julgar o que é certo, o que é errado. De novo, eu acho que tem um lado que mantém eles como povo, que é justamente essa questão forte deles, mas por causa disso, na questão do corona, muitos deles nem sabem as notícias que estão rodando pelo mundo sobre o coronavírus, porque muitos deles não têm TV, não têm celular, não têm Facebook, não tem Instagram, né? Então eles estão só sabendo as notícias que o rabino fala, né? E não é que o rabino queira esconder, mas as notícias do mundo não é o assunto para eles. O assunto para eles é a Torá, é o estudo da Bíblia. Isso é o assunto de dia e de noite deles. Então muitos deles não sabem. E o final dessa história é que está tendo uma certa contaminação, uma proliferação no meio dos religiosos, justamente por causa disso, pela falta de informação deles. Eles não sabem o que é ter que usar uma máscara, eles não viram falar disso. Então, uma forma que o governo está achando para alcançá-los é justamente de alcançar os rabinos de cada uma dessas comunidades. E os rabinos passarem a informação adiante. Porque os rabinos, eles ouvem. Então, essa é uma forma, né? Mas, assim, certamente Israel vai ter que dar uma atenção diferente para os ortodoxos, né, para os religiosos ortodoxos, que estão realmente a parte do que está acontecendo no mundo em relação ao coronavírus. Né? Alguma coisa sobre também sobre o mercado sobre o mercado de trabalho, assim. Israel importa praticamente tudo que eles têm lá, né? Então, com algumas exceções, né? Uma exceção é justamente a área que eu trabalho, a área de defesa militar. Eles não importam, eles exportam isso para o mundo inteiro, né? Então, essa é uma área que existe bastante, existem grandes empresas lá, que empregam muitos mil funcionários no quadro deles. E aí englobam engenheiros, né? Engenheiros lá, em geral, são muito bem pagos, né?
técnicos são muito bem pagos também, pessoas da área administrativa, mas vamos lá, assim, empresas como Intel, Google, Philips, deixa eu pensar o que mais. As O grandes salário mínimo lá é uns 5 mil reais, não é? O salário mínimo lá, se eu não me engano, 5 mil cheques. em torno de $1.000. Então, vocês podem ter ideia, né? Então, assim, em geral, o israelense ele vive melhor do que o brasileiro. Eles têm mais condições, né? Às vezes, isso até é uma curiosidade, isso engana um pouco, porque o israelense ele não se importa muito com a aparência externa de tudo, desde a pessoa, desde a roupa que ele está, desde o carro que ele tem, desde da casa dele. Então, quando você anda na rua, você vê carros caríssimos, mais amassado, sujo, arranhado. Nossa, imagina, se um cara tivesse um Mercedes desse no Brasil aqui, pagando, não sei, mais de 500 mil reais, o cara ia cuidar e ia estar sempre tinindo de brilhante, mas lá está todo sujo, arranhado, né? Porque eles não se importam, eles olham outra coisa, o carro é confortável, o carro oferece isso, aquilo para mim, é um carro que corre bem, então eles veem outra coisa, eles veem outros aspectos, né? E com relação até as casas também, tu olha por fora, nem sempre as casas têm boa aparência, né? Mas eles têm boas condições, eles vivem muito, muito melhor do que o brasileiro, na verdade, né? Assim, em geral, vivem muito melhor. Assim. Então, ver um mendigo na rua, olha, eu não vou dizer que eu não vi, mas é muito raro. É muito raro mesmo você ver alguém pedindo dinheiro por necessidade, assim, né? Então, isso mostra a diferença para o Brasil, né? No Brasil tem muitas pessoas necessitadas mesmo, né? Então, isso é muito, muito diferente. Lá, então, na área de tecnologia tem muito emprego. A questão é que, para quem tenta se mudar para lá, tem uma questão muito importante. Não dá, olha, eu sou engenheiro de software, eu vou ver se tem emprego para mim lá e eu vou ir para lá. Na verdade, isso não é fácil assim. Israel está de braços abertos para todos os que conseguem comprovar o sangue judaico, né? Mas para quem não tem sangue judaico, não é tão fácil assim, né? Para quem não conhece, para entrar em Israel tem que fazer o que eles chamam de aliyah. Aliyah é o processo de imigração, e para isso você tem que comprovar a sua descendência judaica, né? Então, para esse fica mais fácil conseguir um emprego, né? Mas para quem não quem sabe pode até fazer um estágio, alguma coisa assim, mas é muito difícil conseguir assim, um trabalho para quem não é judeu, assim, né? No meu caso é diferente, porque a matriz fica em Israel, e de alguma forma, que eu diria até divina, assim, graças a Deus eu tive várias oportunidades de ir para lá, né? Desde quase 20 anos que eu tenho ido para lá, fora o período que a gente morou lá. Mas assim, não é tão fácil. Mas eu diria assim, na área de tecnologia existe muita oportunidade ainda, e grandes empresas, para quem não sabe, a gente tem vários vídeos que dizem isso, né? Assim, Israel inventou o pendrive, né? Que a gente chama pendrive aqui, lá eles chamam de disk on key, né? Mas eles inventaram disk on key, né? Como se fosse um disco numa chave, né? Todos eles falam pendrive, lá ninguém sabe o que é, lá é disk on key. Mas eles inventaram o pendrive, eles inventaram outros dispositivos, outros processadores. A Intel criou vários processadores Intel, foram criados lá em Israel, né? O celular, ele foi desenvolvido em Israel, então tem muita coisa. Eles são líderes nessa questão de startup também, não são? Sim, eles são líderes mundiais na questão de startup, né? Então, aí você vê muitas novas empresas que criam coisas mirabolantes, ideias muito interessantes, e isso eles são realmente mestres nisso, né? E que mais? Que eu posso falar assim, além da área de tecnologia... Tem lá, tem prestador de serviço, o que se pode fazer lá? Olha só, camelô é uma coisa interessante, né? Porque, assim, tá no sangue deles de vender, né? A gente brinca, né? Que o judeu sabe lidar com dinheiro, né? E eu digo assim, para qualquer pessoa da área de vendas, tem que passar, no mínimo, 1 mês de estágio em Jerusalém, né? Porque naquelas lojinhas, aquele negócio... aquele zum, e os caras vendendo. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Eu estava de boca fechada, andando naquelas ruazinhas de Jerusalém, a Renata deve conhecer, e de repente eu
Pensa, eu não tava falando nada, gente. De repente, um cara, o dono de uma daquelas lojinhas... Não, o dono de uma daquelas lojinhas, ele falou em inglês, né? Entre. E eu só fiz assim com a cabeça e meio que ignorei, segui reto, né? E daí ele falou assim, ô brasileiro pão duro. Daí eu parei, eu voltei e falei, não, parei um pouquinho. Cara, eu não falei uma palavra, eu não disse nada, eu nem respirei quando passei pela tua loja. Da onde tu veio falando que brasileiro pão duro? Primeira coisa, como é que sabe que eu sou brasileiro e da onde tu aprendeu a falar brasileiro pão duro? Era a única coisa que ele sabia falar em português, né? Ô, brasileiro pão duro. Não, daí eu dei o braço a torcer e acabei entrando na loja dele. Falei, não, esse mereceu, só pela estratégia dele que me ganhou, né? Esse aqui, ó, lembrando, esse daqui é aqueles objetos feitos com, como é que é? Madeira de oliveira, eu acho que isso, né? de oliveira, isso mesmo, da árvore de oliveira. Foi lá em Belém que eu comprei, era uma lojinha do lado de uma igreja grande lá, católica. Olha, foi uma briga comprar isso aqui. Eu falei, eu só quero um presépio. Eu fiquei conversando em inglês com o cara. O cara queria tipo uns R$500 nesse negocinho aqui. Muito mesmo. Aí eu falava pra ele, tem gente dizendo... passagem do Brasil pra cá. Eu não vou comprar esse negócio, pode baixar. Tem gente dizendo que a Cássia conhece todas as lojinhas de lá, hein, Cássia? ai. Discutido com o cara até que ele baixou e falei, agora eu vou levar. Quando eu falei pra ele que não, ele fez assim, bravo, né? Que eles ficam bravos quando você não compra e não entra na vez. Não, nós somos muito espertos, né? O brasileiro é muito esperto. Quando tu entra numa loja dessa, consegue negociar de verdade, e tu consegue levar o produto pela metade do preço, é bom a gente ter certeza do seguinte, se você for na outra loja, ele vai estar muito mais barato ainda. Na verdade, tu não negociou nada, né? Mas tu sai da loja pensando... conhece bem ele da China. Mas eu já tive... das filas. Ah, das filas. O que eu posso falar das filas de Israel é que filas, né? Não existe fila, né? Para quem dos queridos que estão nos acompanhando, para quem conhece Israel, sabe que a palavra Israel e fila, elas não combinam. É como se fossem dois ímãs do mesmo polo tentando se ligar. Não se ligam, né? Eles não reconhecem fila, né? Então, eu posso falar algumas coisas assim que a gente aprendeu, né? E eu vou dizer, o turista, o cara que está lá, que fica 10, 15 dias, não tem a menor ideia dessas coisas, né? É só para quem está vivendo lá. Certamente o pastor Tarcísio está sofrendo com essas coisas, estou brincando, mas tá vendo na carne isso, está provando na carne o que é isso, né? Mas quando a gente vai num supermercado, por exemplo, bom, para passar as compras pelo caixa, é obrigado a entrar numa fila, né? Então você está naquela fila e é 1 minuto de distração, é muito comum disso acontecer, não é sempre, mas é muito comum. Quando você vê a pessoa que está na sua frente, não era que estava 1 minuto atrás, já é outra. Eles são tão bons nisso, e daí você pergunta, a cutuca no ombro dele, desculpa, eu acho que eu estava na fila antes de ti aqui, eu acho que tu entrou na minha frente. E a primeira coisa que eles fazem eles querem argumentar. Essa é outra coisa bem clara da cultura israelense, eles são muito bons em argumentar. Eles argumentam, eles estão sempre preparados. Um amigo falou para mim, eles estão sempre preparados, eles acordam preparados para uma guerra. Não importa se a guerra é dentro do supermercado ou é com o país vizinho, né? Então não, mas o que é incrível nisso é que se você diz, desculpa, eu estava aqui antes de você na fila, né? Eu estou aqui com as minhas compras, estou bastante tempo nessa fila. Primeira coisa que ele vai fazer é argumentar com você, né? Então ele vai dizer, olha, desculpa, mas você tem um carrinho cheio de compras, eu estou só com 1 litro de leite na mão, né? Eu falei, não, tudo bem, mas eu estava antes, né? Na nossa cultura a gente pensa, cara, então pede, quem sabe eu te deixo entrar, né? Mas ele já foi passando, então você começa a discutir. Fala, não, mas para aí um pouquinho, tem outras pessoas com 1 litro de leite na mão só e elas estão lá atrás, por que tu vem passar na frente? Né? E eu estou nessa fila há muito tempo, tem gente com mais compras do que eu, e eu não pedi para passar na frente dessas pessoas. E a gente começa a argumentar, e é muito comum das vozes, vamos dizer assim, se inflamarem um pouco, os ânimos se inflamarem, a voz aumentar. Isso não quer dizer que estamos brigando. Né? Eles são as pessoas... tipo italiano, assim, quentão, assim, tipo italiano. E a conversa começa a aumentar, e ele vai jogando os argumentos dele, nós vamos jogando os nossos argumentos, e quando vê, um dos dois vence, um dos lados vence essa discussão. E aí está o ponto
que eu chamo a atenção, que é extremamente interessante. Na hora que um dos lados venceu o argumento, a desavença acabou ali. Eles podem se tornar os melhores amigos a partir daquele momento. Na hora, digamos que... Tem gente aqui falando, ninguém vai discutir com o cara que mora em Israel por causa das metralhadoras. Não, eles são extremamente cuidadosos com relação a isso. Eles não mostram nenhuma ira deles mostrando arma, coisa assim. Isso seria catastrófico lá, né? Mas a questão é assim, ó, isso é muito interessante. Para eles, isso não é briga. O argumento por uma questão, isso não é uma briga. E mesmo que isso vai aumentando a voz e apontando o dedo, isso não é considerado uma desavença, assim. Então, na hora que um dos lados, digamos, eu me convenci que o cara está só com 1 litro de leite e é justo ele ficar na minha frente, eu vou demorar 10 minutos passando as minhas compras, ele vai demorar alguns segundos. Então eu digo, tá, tudo bem, passa aí. E nessa hora ele pode virar para trás e falar, tu viu que interessante a questão do coronavírus aí, tá pedindo? E vamos conversar normal, é mesmo, mas tu mora onde? Eu moro aqui, mais. E isso a gente viu muitas vezes. E isso na nossa cultura, o que vai acontecer? Na nossa cultura aqui, se alguém tiver a ousadia de passar na minha frente aqui, digamos que eu não fale nada, né? Mas eu vou ficar remoendo essa questão, como é que pode? Aquele cara passou na minha frente, o cara me desrespeitou. A gente não vai falar nada, mas a gente vai pensar tudo. E essa é a diferença, uma grande diferença com relação à cultura de Israel. Eles se pensam, eles falam. A gente pode dizer que eles perdoam mais rápido, mais fácil ou não? Eu acho que sim, eu não sei o que eles acham. Eu acho que eles não guardam rancor, assim. Eles usam muito a razão, entendeu? E eles na cabeça deles, que nem o Eliel, tem um colega do Eliel que veio para cá, é um amigo dele, já virou nosso amigo, né? Há muitos anos que a gente se conhece. E eles foram ali no Bourbon, no horário do almoço, ele tinha que comprar pilha. E aí ele viu no horário do almoço ali, um dia, né? Tava uma fila imensa, isso anos atrás, né? E aí ele viu o Eliel parando na fila. Aí ele falou assim pro Eliel, vamos lá que tu vai ficar parado aqui nessa fila. Aí o Eliel falou assim, mas fulano, aqui no Brasil é assim, a gente para na fila. Que nada, Eliel, vamos, ele já estava cortando. Eu só tenho uma pilha na mão. Aí eu olhei, não, fulano, aqui é assim, a gente para na fila. Então vamos pedir, a gente tinha umas 5 pessoas na fila da frente, ele queria pedir. Eu sou especial, eu sou de Israel. Mas tem uma coisa interessante, o que aconteceu? Por causa disso, então, a gente aprendeu, quando a gente ia no supermercado, a família, eu dizia, né, eu percebia no canto do olho aqui, né, eu percebia que tinha gente já sondando o fato de passar na nossa frente, né? Então, brasileiro! Cara, eu já estava com o meu radar ligado, né? Então, eu dizia para a Cris e as crianças, né, dizia, gente, barricada, eu dizia, né? Então, a gente se espalhava, né? A gente dava as mãos, assim, a gente aumentava a nossa área, né? Assim, de forma que para alguém passar ia ser um pouco mais difícil. Mas tem um fato realmente engraçado com relação a isso, que foi bem assim, foi em 2009, teve 10 amigos que foram nos visitar lá, né? E a gente, nós pegamos um período de férias e a gente combinou tudo, a gente reservou os hotéis que a gente passou em torno de entre 10 e 12 dias conhecendo Israel inteiro junto com eles, levamos eles para tudo que era lugar, foi algo muito, muito especial, né? E o que aconteceu é que nós fomos até o extremo sul de Israel, onde de Israel a gente vê o Mar Vermelho, né? Que é lá no Golfo de Aqaba, é lá onde é a fronteira de Israel com o Egito, com a Jordânia e com o Mar Vermelho. Eilat, fala Eilat. Isso, Eilat. Então, o que aconteceu lá? Nós saímos de Haifa, viajamos aí em torno, acho que foi 5 horas, isso, por aí, e chegando, a gente está 5 horas para Israel, equivale você viajar de carro até Belém do Pará, né? Aqui para nós, né? Mas a gente viajou até lá, Eilat, né? E daí quando nós chegamos lá, a gente viu que nós estávamos com fome, né? Vamos procurar um lugar para a gente comer, e tinha um grande shopping center lá, o único shopping center que tinha lá em Eilat, tem lá em Eilat, e fomos no McDonald's, né? Que era o lugar que pelo menos a gente reconhecia a comida, né? E os nossos queridos amigos também, é uma comida pelo menos que a gente reconhece, para não comer uma coisa diferente.
E quando nós chegamos lá, tem um grande McDonald's lá, estava lotado, mas lotado que para a gente entrar, a gente teve que empurrar a porta para conseguir entrar todos nós ali. E tinha, digamos assim, uns 5 ou 6 caixas, mas, gente, é sério, não dava para reconhecer o que era uma fila. Parecia uma bolsa de valores, era um bolo, devia ter umas 100 pessoas dentro, gritando, gritando. Eu e a Cris e as crianças já estávamos acostumados com aquilo. Mas mesmo assim, o negócio estava bem difícil. Já os nossos queridos amigos brasileiros que estavam lá conosco, quando nós olhamos para a cara deles, eles estavam em choque, né? Eles falam assim, não é hoje que nós vamos almoçar, né? Eles falam, tá, como é que a coisa vai acontecer? Como é que nós pensa? Sério, hoje, se a gente visse aqui no Brasil uma situação dessa, você pensa que pelo menos você vai ficar 2 horas até ter alguma chance de conseguir chegar ao caixa, né? Meu Deus. E eu disse pode deixar. Lá você chega a hora que você quer. Lá você chega a hora que quiser. Daí eu disse assim, bom, pode deixar, eu já tenho as minhas armas, né? Assim, a minha arma não era uma arma que eu comentei do exército, a minha arma era os meus filhos. Os meus filhos que já estavam totalmente dentro da cultura israelense, né? Eles, acho que naquele momento eles eram mais judeus do que brasileiros. E nessa hora eu falei, gente, esperem e só vejam o que vai acontecer. Daí eu falei para a Patrícia, eu me lembro, para minha filha, eu falei, filha, dá um jeito nisso para nós. É sério, gente, em menos de 2 minutos, a Patrícia, nós estávamos lá no fundo da loja, a Patrícia estava lá no caixa, ela pequenininha, ela tinha 8 anos, 9 anos nessa época, ela levantou a mãozinha, né, e disse, pai, vem! Ela disse, vem que eu já estou aqui. Foi muito bom. Então, eu saí, com licença, cheguei lá no caixa e já saí pedindo as coisas, né? Nem sabia o que cada um queria, já saí pedindo. Ó, vê tantos Big Mac, vê tantos batata frita, vê isso e aquilo. E eu disse, depois assim, filha, como é que tu conseguiu fazer isso, né? Como é que tu conseguiu passar no meio de tanta gente? Obrigada. E ela disse, pai, foi fácil, foi fácil. Eu só fui com a minha mãozinha desviando as pessoas, ela disse assim, só fui com a minha mãozinha desviando e cheguei lá na frente e, gente, é demais. O importante aqui para nossa, de novo, para nossa cultura, o fato de tu passar na frente de outras pessoas ou tu aumentar a voz, isso é ofensivo. Lá não é uma questão ofensiva que eles rangem os dentes em suportar uma coisa dessa. Não. Lá eles sabem lidar com isso. Eles sabem lidar com a tua vez na fila, mas alguém do lado gritou, sou eu primeiro. Eles sabem lidar com isso. Sinceramente, até hoje eu não sei lidar 100% com isso. Né? Eu acho que eu consigo lidar lá 30% da minha paciência, eu consigo lidar com isso. Mas eles sabem, eles se entendem. E na nossa cultura, certamente, isso daria muita briga, né? Muita briga. Ninguém ia sair com comida de lá, ia sair todo mundo brigando. Mas lá, todo mundo sai com comida na mão, né? Porque eles sabem lidar. E isso é para supermercado, isso é para qualquer outra coisa, né? Eles agem assim. Eles sabem, eles se entendem, eles se amam dessa forma mesmo. Falando em cultura, né, o pessoal também tinha perguntado aqui como é que são os motoristas no trânsito, né? Eu tive uma experiência terrível. A Cássia estava com a gente nesse dia. Acho que a gente estava indo para o casamento do Fernandinho e da Rafa lá em Jerusalém, perto do Kotel, ali, que é o Muro das Lamentações. Uhum. E a gente pegou um taxista lá, o guia só falou, entra aí. A gente entrou, só que assim, o cara era árabe, eu acho que a gente estava até num sábado. Que aí só árabe que trabalha, né? Não era? Ah, tá. Aí a gente entrou no táxi, aí o cara só falava assim, aquele inglês arrastado, assim, né? Ele falava... bem cultural, Aí o Rodrigo, eu não entendo nada, o que esse homem tá falando? Ele tá falando inglês, traduz aqui, Renato. Aí eu ouvi o cara, ele... Aí eu, gente, mas o que ele tá falando? Nem eu tô entendendo. Aí depois de muito tempo dele apontar e falar de novo seatbelt, eu falei, acho que é seatbelt. Em inglês, né? Aí era pro Rodrigo colocar o cinto e a gente também. Eu falei, pô, aqui, Jerusalém, as ruas tudo estreitinha, vamos andar 20 por hora. Que nada, os caras são loucos, os motoristas. Eles pegam assim, eles passam naquelas vielinhas assim, ó. O trânsito lá é uma coisa...
É uma coisa realmente incrível. A Cris disse que ela não me reconhecia no trânsito, não pelas minhas barberagens, eu acho, né? Mas porque eu realmente ficava muito nervoso. Eu digo, né? Eu converso com os carros da minha frente, né? Então eu converso com todos os carros, né? E é incrível, realmente é uma questão assim muito séria. Estacionar lá, eu acho que a gente faria uma live de 24 horas só falando sobre o trânsito de lá. Meu Deus! Porque realmente uma questão à parte. Eu vi aqui que o querido pastor Tarcísio perguntou sobre as crianças, sobre a escola, né? Até eu me disponho depois para ele, se ele quiser entrar em contato, acho que a gente pode ter partilhar com ele um pouco da nossa experiência com nossos filhos. O Daniel, meu filho, estava com 10 anos, né? Ele estava com 10 anos quando a gente chegou lá, e a Patrícia estava com 8 anos. Né? Então, essa era a idade que eles chegaram, eles estudaram por 2 anos lá. A escola, de novo, não foi fácil para eles, né? Tiveram momentos bem difíceis, principalmente para o Daniel. O Daniel, ele não tinha muitos amigos lá, a Patrícia fez amizade mais fácil com as coleguinhas, né? E talvez mulher, pelo fato de ser menina. Mulher, né? Mulher. E talvez pelo fato de ser justamente a menina e ser mais nova, isso facilitou para ela. A Patrícia tinha uma professora que era argentina, então isso também, a professora teve uma boa identidade com ela, assim, né? Uma boa empatia com ela. E já para o Daniel foi um pouco mais difícil. Ele teve 2 ou 3 grandes amigos lá, mas assim foi um pouco mais difícil. O Daniel demorou, vamos dizer assim, mais uns 6 meses para se adaptar mesmo à escola, né? A Patrícia já na segunda semana já estava marcando de ir na casa de outra coleguinha e já foi realmente mais fácil. Mas assim, eles passaram por momentos difíceis. Essa é outra coisa bem interessante, assim, a matéria que eles estudavam lá, né? Assim, aqui nós temos o ensino religioso, né? Lá até olha, querida Patrícia Centeno, né? A grande amiga e colega está aqui também participando, aqui ficamos famosos, né? Mas assim, outra coisa bem interessante é que eles tiveram que essa adaptação deles às matérias de lá. Lá o ensino de literatura é literatura sobre o Torá. Entendeu? O ensino de história é estudar sobre Jerusalém, a história bíblica. Na verdade, o Torá e a Bíblia é um livro histórico, é um livro de história para eles, é um livro de geografia, de história, é um livro de ensino religioso, é muito mais do que só o ensino religioso, muito mais mesmo. Então, eu me lembro, a gente estava na outra questão engraçada, a gente estava, tinha a bendita reunião de pais e mestres, né, de pais e professores. E a Cris disse, não, nós temos que ir lá. Eu falei, Cris, não vamos, eles vão falar tudo em hebraico, a gente vai estar num ambiente hostil para nós, né? E daí a Cris, não, nós temos que honrar nossos filhos, nós vamos lá, né? Então nós fomos na bendita reunião de pais e professores lá, né? Sentado na sala de aula. Não entenderam nada, só falaram. Entendemos pouca coisa, a gente já estava entendendo um pouquinho, né? E foi muito legal. O professor disse assim, adivinhem o que os filhos de vocês vão estudar neste ano? E todo mundo começou a se perguntar. Um pai começou a olhar para o outro. Não sei, será que é isso? Será que é isso? Daí o professor disse, vai ser sobre... Fez todo o sensacionalismo, né? Vai ser sobre Jerusalém. E os pais ficaram super felizes, se abraçaram. E eu pensei, cara, desde que eu coloquei o pé nessa terra, é o único assunto que fala é Jerusalém. Por que eles estão felizes? O que tem de novidade, né? Mas eles acharam o máximo. Jerusalém. E, por exemplo, qualquer atividade no colégio que eles têm que colocar uma roupa, ou a Patrícia fez balé lá em Israel, né? Balé dela no colégio, a roupa deles é tudo bandeira de Israel, né? Eles são muito patriotas. Eles não têm outra cor, eles não têm outra bandeira, eles não têm outra estampa que não seja Israel. Né? Então, assim, bandeiras na frente das casas. As casas colocam bandeiras, né, assim, de Israel. Os prédios, os apartamentos colocam bandeira para fora da janela, isso é comum a gente ver também. Isso. Então, assim, o amor à pátria, à terra, isso é uma coisa para a gente aprender também, né? Assim, a gente brinca, né, mas a gente tem que desassociar um pouco do legado de alguns políticos, né, trouxeram para nós, desassociar isso do que é o amor à terra, à pátria, do lugar que a gente vive, né? E eles associaram muito isso, né? Desde 1948, quando eles fundaram, né, o Estado, decretaram o Estado de Israel, eles antes disso já, mas ali eles pegaram um amor por aquela terra,
incrível, né? Um pouco mais falou sobre a questão de escola para eles. Então, eles tiveram a dificuldade, mas eu vou dizer, eles souberam lidar com isso. A escola soube entender isso também. Eles não cobraram deles um desempenho em todas as matérias. Imagina literatura. Imagina para o meu filho, minha filha, tirar uma nota acima da média em literatura hebraica, né? Eles estavam mal ali aprendendo o alfabeto, aprendendo alguma coisa bem simples, né? Mas eu me lembro de um evento, foi muito importante para o meu filho, no dia que ele pôde participar de uma peça de teatro que precedia uma das festividades judaicas, e ele pôde, com todo aparato judaico, né, o talit, o kippah, ele pôde falar uma frase em hebraico lá no palco, né? Então aquilo foi um momento assim muito, e os professores falaram, olha, foi muito especial para nós, né? Alguém que chegou aqui sem falar nem um shalom direito e já está ali no palco falando em hebraico uma frase, então isso foi muito, muito especial. Olha ele escrevendo, olha o Dani escrevendo. Depois que hebraico passou a ser o idioma que falávamos. Era... Inglês, sim, o que se fala mais lá? Inglês, hebraico, como é que eles aceitam? Qual língua, assim? O que eles veem? Tem muito russo também lá? Tem gente. Sim, tem russo. Só para ter uma ideia, assim, em torno de 30%, 25% a 30% da população de Israel é formada por árabes ou descendentes de árabes, né? Russos é em torno de, se eu não me engano, é 1/7 da população de Israel hoje é de russos, pessoas que vieram da União Soviética e os países ali, né? Ucrânia, e vieram, e eles estão em Israel. São pessoas de sangue judaico, né? São judeus que estavam lá na União Soviética e vieram, né? Na Rússia e vieram para Israel. E então existe outras línguas, mas a língua oficial em Israel é o hebraico e o árabe. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, o inglês também era considerado língua oficial. Me parece que o inglês não é mais língua oficial, mas eu acho que a grande maior parte da população de Israel fala inglês. Então, no meu caso, no meu ambiente de trabalho, era o inglês, e ainda é o inglês que eu mais falo. Eu falo um pouco de hebraico, é muito, muito limitado, né? Assim, eu posso entender alguma coisa, se eu vou numa loja, se eu vou num restaurante, eu sempre arrisco primeiro falar em hebraico, mas com relação ao trabalho, eu não posso estar assim, brincando de entender as palavras, eu estou ali para trabalhar ou para aprender alguma coisa, então a língua ali é o inglês e todos dominam muito bem o inglês, né? Então dá para se virar bem. Inglês lá no dia a dia, hebraico, como é que era? Sim, eu fazia uma salada. Eu começava com hebraico, mas por não dominar totalmente a língua, aí eu chapeava para o inglês, depois tinha bastante gente também da Argentina, da Espanha, às vezes eu pegava um pouquinho de espanhol, que eu também não falo muito espanhol, mas... Pero que no... Sim! Então, mas olha, eu me virava, né, Renata? Então, nunca tive problema Sabia o nome das coisas que precisava comprar para janta, né? Isso mesmo. Foi uma coisa muito engraçada que eu vi no jornalzinho. Tinha o folhetinho do supermercado, né? E a gente tem uma rede muito grande lá em Israel chamada Shufersal. E aí a gente peguei o folhetinho na entrada do supermercado, vi que tinha uma oferta que eu queria fazer sagu, tinha vindo visita, né, do Brasil, tinha me levado sagu, disse, eu vou comprar vinho para fazer sagu, né? Aí eu vi que tinha uma oferta, se comprasse 2 sagus, vinha mais um suco de uva, uma coisa assim. Aí eu vi lá que não tinha mais o tal do vinho, mas dizia no encarte, tudo em hebraico, que se faltasse o vinho X, tu podia comprar o outro vinho e valia a promoção. Aí eu peguei o outro vinho, né? Mas não era aquele original do encarte, né? E passei no caixa. Aí eu vi que a moça do caixa estava me cobrando individual, sem a promoção, né? Aí eu comecei a discutir com ela em hebraico. Aí eu olhava e dizia assim, Cris, tu vai querer discutir com a mulher uma promoção? Deixa assim, eu já queria pagar de uma vez, paga pra gente não se ver em apuros aqui, né? Já tem que encontrar todas as palavras para discutir com a mulher em inglês ou hebraico. A Cris, a Cris, dessa situação, ela conhecia
as palavras bem básicas, né? Zelon Nahon, ou seja, isso não é legal. Zelon, e ela conhecia a palavra Hanahá, que é promoção. Sim, aí então, você é mais... com essas... Hanahá. Hanahá é promoção. Eu brincava com eles, isso aí é um ha-ha-ha, né? Essa promoção é um ha-ha-ha, é engraçada. Mas a Cris, com essas duas expressões, a Cris entrou numa discussão com a mulher do caixa. Porque a senhora do caixa não falava inglês, era uma senhora russa, que só falava russo ou hebraico, né? Então, não adiantava nada o meu par de inglês. Né? Bom, o final dessa história é que funcionou. A gente conseguiu a tal da promoção do vinho lá. E aí ela mandou alguém lá e viu, e deu tudo certo, né? Então, gente, a gente tem viramos. 8 minutos. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, a gente pode também, vocês podem dar sugestão aí de outros assuntos que vocês queiram ouvir aí da crise do Eliel, que eles foram 2 anos, né, lá em Haifa. Isso, nós moramos em Haifa 2 anos, 2008, 2009, e agora ano passado também. A gente morou, e esse ano provavelmente vamos para lá de novo, se Deus permitir, né? Se Deus Coisa permitir. que é muito interessante em Israel, né? Tem gente que fala, é tudo desértico, o pessoal lá anda igual aqueles beduínos no meio da areia, tal, que nada. Cidades são moderníssimas, algumas, né? Mas... O asfalto é top, é maravilhoso. Né? É top mesmo, é top. Eu digo até que as ruas lá e as estradas são melhores do que nos Estados Unidos, né? Que também são muito boas. Mas tem uma coisa muito interessante que a ideia que a gente tem de Israel é bem isso que tu falou, né? Muitos têm, né? Que é deserto, a ideia, às vezes, que muitos filmes até passam, né? Mas penso que o Monte Hermon é uma excelente estação de esqui, né? As pessoas esquiam no Monte Hermon, ou seja, é um lugar com temperaturas abaixo de 0 na maior parte do ano, e é um lugar lindíssimo, né? Lindíssimo, mas ninguém pensa em neve. Jerusalém, volta e meia, né? Não é tão comum, mas em Jerusalém, não sei se foi ano passado ou retrasado, cai neve. Né? Acontece. E um fato bem interessante, lembro que durante a crucificação, um pouco antes da crucificação de Jesus, né, quando ele foi pego lá no Getsemane, ou Getsemane, o que aconteceu lá foi que eles pegaram Jesus e o apóstolo Pedro, né, o discípulo de Jesus, ficava seguindo ele ali, só olhando o que estava acontecendo. Em um momento, os evangelhos narram que Pedro se achegou àquelas pessoas que estavam se esquentando, se aquentando ali, né? E as pessoas começaram a perguntar, mas tu também não é um discípulo? Agora, só um detalhe com relação a isso, sem prolongar na história do evangelho ali, né? Mas por que Pedro estava se esquentando num lugar que era deserto? Porque provavelmente era um período de inverno, e em Jerusalém, para quem conhece lá, o pastor Tarcísio, deve estar passando, ou vai passar por isso, ou não, né? Provavelmente o inverno lá em Jerusalém é frio. E cai neve, muitas vezes cai neve, né? Sempre quando nós íamos para Jerusalém, nós sempre levávamos um casaco, porque no final da tarde sempre dá uma esfriada, né? Porque é alto, né? É mais frio lá do que as outras cidades? Sim, é mais frio lá. É como se fosse uma serra, assim, né? Porque é um monte alto, né? É um gramado, né? É mais friozinho, sempre dá uma resfriada no final da tarde. Eu vi que a Elô perguntou ali como é que funciona o transporte público. É ótimo, Elô. Quando eu morei lá, né, o ano passado, eu andava de ônibus para tudo que é lado, porque infelizmente eu não dirijo. Então, eu fiz uma carteirinha, né, tipo a nossa carteirinha tria, que tem aqui em Porto Alegre. Então, eu abastecia no ônibus mesmo, tu entra, não tem cobrador de ônibus, é o próprio motorista, né? Então, eu dava minha carteirinha, eu dava dinheiro, ele colocava crédito na minha carteirinha, e eu andava de tudo que é lado, com ônibus muito bons, ônibus, né? Funciona muito bem mesmo, muito bem. Em Haifa, pelo menos. Cris, tem também ali um ônibus que é só para árabe e outro que é só para judeu, não tem? Olha, em Haifa, talvez em Jerusalém, não. mas... em Haifa não tem. Em Jerusalém. Ah, pode ser, porque Jerusalém, ela tem o lado árabe, né? Aí pode ser que tenha mesmo. Pode ser que sim. Nós conhecemos mais de Haifa, né? Eu vi o pastor Tarcísio comentou ali que
que ele passou muito frio já. A gente sabe. Tem uma coisa muito interessante, né? Sempre que a gente fala, a gente vê na Bíblia, né? Subir ao monte do Senhor, né? Se referindo a Jerusalém, ao Monte Moriá. Isso. É porque Jerusalém fica alto, né? É um lugar alto, né? Então, sempre que tem essa ideia de ir para Jerusalém, sempre tem a ideia de estar subindo para Jerusalém, né? Mesmo que você more no topo de uma montanha, sempre quando fala em estar indo para Jerusalém, eles falam em estar subindo, né, para Jerusalém, e aí tem uma ideia interessante. A palavra para imigrante em hebraico se fala Oleh Hadash, né? Ou para imigrantes, Olim Hadashim, que Hadash é novo, Oleh significa o que sobe. Então, a palavra imigrante em hebraico é aquele novo subinte, ou seja, aquele novo que está subindo, sempre com a ideia de que a pessoa que é imigrante em Israel, ele está indo para Jerusalém. Então, a palavra imigrante, isso é bem interessante, né? Oleh Hadash. É aquele novo que está subindo para Jerusalém. Essa é a ideia, né? É isso mesmo. E tem muito mistério ali. Gente, ó, faltam aí 4 minutos. Eu já vou fazendo um encerramento aqui. E aí, Joia. a gente vai conversando até encerrar a live. Então, para quem chegou agora, quem está aí perguntando também, a gente já tem 3 sábados programados para fazer essa live conversando sobre Israel. Sábado que vem a gente vai estar com o Tarcísio e a Potira, que estão morando lá em Jerusalém agora. Vão falar mais da terra para a gente, o que eles estão fazendo lá e tal. A gente vai ter depois, no outro sábado, a Cássia Lopes. Entra lá no perfil dela. Ela faz muitas viagens, ela como guia para Israel, já foi também para a Alemanha e para o Egito, e teve mais um país que eu não lembro agora. A Cássia escreve aí para a gente. Então tem muita coisa para a gente falar sobre Israel. E depois a gente pode começar a criar outras, chamar o Eliel, a Cris. Vocês podem perguntar aí, escreve. Ah, eu quero ouvir falar sobre isso, quero saber mais sobre aquilo. Eles estão à disposição, eles têm esse coração de amar Israel. Eu também amo, eu amo ouvir as histórias deles. E toda hora a gente está no WhatsApp aí, e tal coisa, né? Sempre aprendendo. Isso mesmo. E levando isso para quem quer aprender, para quem quer aí saber mais sobre Israel e amar essa terra aí. Ó, a Cássia está falando que ela foi para muitos países. Que legal, que legal. Quero já agradecer a presença aí, a divulgação de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Gente de tudo que é lugar, de países diferentes também, de estados diferentes aqui do Brasil. Quem está aqui é porque é afim do assunto mesmo, né? Então propaga isso daí, que sábado que vem a gente vai ter mais. Tá bom? Então, Eliel, Cris, beijão, muito bom estar com vocês, é uma alegria sempre, a gente ama muito vocês, e em breve a gente vai se ver pessoalmente, eu creio, né? Vai passar é isso mesmo. A gente que agradece, Renata, também a oportunidade aí, para nós é sempre muito especial falar de Israel, para quem nos conhece, né? E para o Rodrigo também, querido. Beijo, então, sabe que a gente tem um amor por aquela terra, né? E a gente gosta muito de falar sobre Israel. Fiquem livres para entrar lá no meu perfil do Instagram, né? Que é o Eliel Travel. Eliel _ né? Travel, que eu criei recentemente aí para poder postar algumas fotos lá também, diariamente, né? Para quem gosta, para quem curte isso, eu acho que vai ser interessante também. Fique à vontade para comentar, para perguntar. A gente está sempre disponível. É um assunto que a gente gosta muito também, né? Ó, a Cássia falou, vamos marcar em Israel, Shana Abba Yerushalayim. É isso mesmo, Shana Abba Yerushalayim. Essa é uma expressão que se usa muito lá, diz no ano que vem em Jerusalém. Eles sempre falam isso, a Shana Abba Yerushalayim. É o cumprimento deles. Ai, beijo, Patrícia Centeno, querida. Podem ir falando, Eliel, até cair ainda tem... Tá, eu quero mostrar rapidamente um presente que eu ganhei de um casal querido que foi lá nos visitar. E nós levamos eles para vários lugares, naquele período de férias que eu estava lá, que eu comentei. E nós visitamos lá, acho que foi o tanque de Shiloá, o tanque de Siloé. E eles nos presentearam com essa moeda aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa moeda se chama Prutá. E é uma moeda do ano de 42, né? De 40 a 42. E daí, quando eu falo isso, as pessoas, 1940, nossa, olha só que coisa, para tu ver, essa moeda tem uns 80 anos. Aí ele falou, não, vocês não entenderam, essa moeda é do ano de 42, da era cristã. Estou falando, é uma moeda muito antiga, e pensa, os apóstolos, quem sabe um deles não tocou nessa moeda aqui, né? Então
ela tá bem desgastada, então nós recebemos esse Que presente, legal. foi um presente muito querido para nós, eles nos deram esse presente em troca da gente ter servido meio como guia turístico deles lá, né? Então é uma coisa muito especial que também se encontra lá, se encontra algumas coisas antigas lá. Coloca a foto dela lá no Eliel Travel. Manda para mim também a foto para Coloco sim, posso colocar. Boa. Mas, gente, muito obrigado por participar, o pessoal que escreveu aí, valeu também. Muito obrigada, queridos. Beijinho para a Sônia, o André, nossos companheiros amados. Aí, ó, 28 Olha a segundos. Nessa, querida, minha cunhada amada. Gente, eu vou deixar um quiz Minha mãe aqui tá no lá, final, vou ver mano. umas perguntas aí. Quem responder e acertar todas, o primeiro vai levar um chaveirinho, que não Olha é aí, Israel, Maganda mas Davi. vem pra Israel. Tá bom? Eu vou responder. Beijo grande pra vocês, 9 segundos. E Um vamos beijo, lá. queridos. Tchau. Obrigada, Beijo. querida. Deus abençoe.